Fala, meus amigos, Grande Plínio já tá aí na área, deixa eu já te aceitar aqui. Grande Plínio! Fala! Salve, meu amigo! Tudo bem? Tudo em Plínio, ordem? cara, sempre ótimo. E hoje a gente veio fazer uma live falando sobre descomoditização. E aí eu deixei lá, eu não botei nem a primeira, que era a diferenciação, É, que o Plínio me mandou. E eu falei, cara, diferenciação as pessoas vão saber o que é, mas de descomoditização, isso não. é Então, um gente, bicho, é um bicho muito estranho, né? Descomoditização. Que raio de palavra é essa, né, cara? Que raio de palavra é exato, essa? exato. Gente, quem tá aqui, ó, aproveita, chama as pessoas. A gente vai começar uma live agora, um papo super agradável, um papo hiper instrutivo, tá? Que ele serve para quem é dentista, para quem não é dentista. É um papo que é para quem tem negócio. E é uma postura, tá? É uma postura que vem de dentro. E a gente tem que enxergar isso. Acho que vai ser muito bacana. Plínio, Isso aí. Tá contigo. mandando Tá, aqui. tá. Vamos lá, vamos lá. Bom, esse assunto dá pano para manga. Eu tenho me dedicado muito a esse tema nos últimos anos. Aliás, eu sempre tratei de alguma forma disso, né? Sempre. Para mim, marketing é isso, né? É a busca da diferenciação e tal. Mas eu acho que a gente vem num caminho, a gente, vou prioritariamente a odontologia, vou falar, né? Mas a saúde como um todo, mas principalmente a odontologia, vem num caminho de autoflagelação e de autocomoditização, né? E isso está Sim. sendo um problema. O que é uma commodity, né? Commodity é um comum, vem da palavra commodity, vem da palavra comum, né? Comum é um igual, né? Então, o que é uma commodity é quando aquela coisa, aquele produto, ele é vendido, por exemplo, a granel, ele é vendido por peso, ele é vendido de alguma forma que não é diferenciado o suficiente para a gente poder perceber valor. Então, Sim. então, o que é commodity? Commodity é café, grão, se bem que tem diferente de café, tem, mas petróleo, ouro, não? Mas ele vale, mas ouro é ouro. Essa porção de ouro ou essa? Qual vale mais? É a mesma coisa, ou seja, é igual, é um comum, né? Por aí vai, né? Então, álcool, né? Enfim, commodity é soja, é isso, milho, grãos, frutas, né? Enfim, commodity é uma coisa que é igual, que não é percebida, então você compra de tonelada e não percebe a diferença. Bom, só para a gente usar o termo, né, que a gente usa muito em marketing, quando algo é uma commodity, significa que ela não tem marca, que a marca tanto faz. Isso é uma commodity no marketing, né? Então o marketing se apodera desse termo da macroeconomia, né? E para dizer que uma commodity é um produto que é indiferenciado, não diferenciado, né? E por que nós estamos tratando desse assunto aqui? Porque eu comecei dizendo, porque eu estou ficando assustado, Edu. Ao invés da gente tantos anos pregando isso, eu há mais tempo, depois você e mais uma galera aí que a gente está pregando isso, e a gente vê enquanto tem sim uma galera seguindo isso e conseguindo diferenciar e fazendo diferença, graças a Deus tem, e essa galera tem aumentando, o movimento tem aumentado, né? Mas é incrível a quantidade, e me parece que ganha essa corrida a quantidade de pessoas que fazem a mesma coisa, né? E que Eu só... querem, É, e que não pensam, simplesmente elas não pensam. Elas veem a pessoa fazendo e ela imita, achando que, inclusive, está usando um termo da moda hoje, que é modelar. Elas usam o termo modelar errado. sem ser modelando, Sem ser modelando, copiando só, né? copiando. Copiando mesmo. Isso não é modelagem, é cópia mesmo, né? Exato, exato. Então, ó, cara, é bizarro. Só hoje eu conversei com 5 pessoas, 5 colegas, que os 5 fazem o quê? Eu sou ortodontista, mas aí depois eu fiz implante e hoje eu faço ROF. Uhum. 5? Ou seja, se a gente começar a conversar por aí, você vai ver assim, a quantidade de ortodontistas que falaram, a ortodontia caiu, aí eu fiz implante, porque era a onda, porque era a A moda, moda. porque... E agora qual é a nova moda? É off, então vamos fazer também. Então o cara faz essas 3 coisas, e aí você pergunta, mas o que você é? Você é o clínico geral que faz as 3? Ou o que você não? Eu faço só isso, só aquilo, e um pouco disso, mas esse eu não gosto. Eu falo... Ou seja, a pessoa não sabe exatamente mais o que é também, né? É curioso isso. Não é aquela pessoa que fez com uma consciência que está construindo algo. O que eu estou mencionando é
quantas histórias eu ouvi só hoje de pessoas que fizeram exatamente a mesma trajetória. Então, Sim. por que você fez horto? Paixão, não. Fiz a Não. horta porque a horta, aquela coisa estava bombando na época, estava fazendo tal. E depois? Aí caiu, Plínio, você sabe como é que é. Aí que eu fiz implante. Por quê? Porque era o que estava falando na época e tal. Aí caiu, você sabe, né, Plínio? Então, agora o que você está fazendo? Ross e Invisalign. Por quê? Porque agora, cara, assim... Então, isso não é modelagem, isso é cópia mesmo. É efeito manada, né? É o efeito manada. Efeito manada na prática. Você olhar... Cara, você feito manada na prática. A pessoa, ela não tem uma coisa que a gente bate na tecla, que chama planejamento estratégico. Uhum. Não tem nenhum. Aliás, não tem estratégia de nada. Simplesmente identifica uma onda ali e vai, mas você quer pegar essa onda? Você quer estar nessa praia primeiro? Uhum. Você quer estar nessa praia para surfar essa onda? É. Então, esse tipo de reflexão, a maioria das pessoas não está preparada para pensar. Esse eu acho que é um ponto que dá trabalho às pessoas que seguem a gente, a Rita está aqui também, é fazer o que a gente prega. Porque o que a gente prega consiste em a pessoa refletir sobre a coisa. A maioria não reflete sobre o que ela faz, o que ela faz. É pensar empresarialmente, né? Pensar empresarialmente, não é simplesmente copiar alguma coisa. É conseguir ter um raciocínio sistêmico olhando o mercado, entendendo o mercado como sistema, né? É isso que a gente prega tanto, que a gente fala aqui. E só que as pessoas, assim, a gente sabe, as pessoas adoram uma receitinha de bolo. Então, pensar dá trabalho, né, Edu? Pensar dá trabalho. Então, o que está funcionando? Agora, se eu fizer tal coisa no Instagram, aí o pessoal acha que é isso, mas se souber fazer daquele jeito para aquele grupo e não é para qualquer um, tá? Ou então ele ouve assim, não, faz bichectomia que vai dar certo. Que fazer gestão? Faz bichectomia que vai ganhar dinheiro. Não, agora você vai fazer o quê? Você vai fazer lipo de papada. É isso que vai dar dinheiro. Mas por quê? Porque alguém falou, alguém que ele considera, e a pessoa falou, então é isso que eu vou fazer, porque eu ouvi falar que agora o caminho está todo mundo querendo. Todo mundo quem, né? Todo mundo quem, Zé, né? Então ele está cheio de público para tudo, para vários outros segmentos, tem nicho para tudo quanto é lado, e a gente fica fazendo as mesmas coisas. E gente com nicho específico querendo que alguém ofereça coisas diferentes e ninguém oferece a coisa diferente. Sim. Então, a gente preferiu chamar até de comoditização mais do que, né, como fazer para descomoditizar, para a gente parar de ser commodity, do que fazer a diferenciação, porque o lado danoso de me tornar commodity é o que está causando um problema grande para a classe. Vou fazer um exemplo meio bobo, mas enfim. Você está lá num estádio de futebol assistindo um jogo, né? E aí vamos supor que, cara, não tem aonde comprar água, cerveja, refrigerante, nada, né? Aí liberam para uma pessoa, uma concessionária, uma. Pô, essa pessoa pode cobrar o que ela quiser, né? A gente vai reclamar, vai espernear, né? Igual ao aeroporto, né? A gente esperneia, vai acabar consumindo aquele café, que você dá um rim pelo café, né? Ou você dá o pulmão por um pão de queijo, né? Mais ou menos assim, no aeroporto, não é? Então, e aí vamos supor, você está lá no estado, não é isso que acontece? É isso que acontece. Então o cara está lá dominando. Então você fica todo mundo fazendo fila, falando, não, aqui, por favor, quanto é água aqui? 20 reais, 20 é. Ah, tá bom, vai assim mesmo. Meu filho está querendo, vai assim mesmo, né? Então, agora, e se tem 2 ou 3 ou 5, vamos supor que tem uns 50 caras vendendo água no seu pedaço, e é livre concorrência. Aí, o cara não consegue, o cara vai vender por 20, o cara em seguida ele está vendendo por 18, outro por 17, outro por não sei o quê, daqui a pouco vai ver, o cara está vendendo por R$1 o negócio ali, e olha lá, porque estão brigando para ver se sobrevive. De tantos caras que tem lá. Faz sentido? É isso que a gente faz, ou seja, a gente está, ao invés de falar assim, olha, mas do outro lado ali do estádio não tem ninguém vendendo água. Por que você não sai daqui e vai vender lá? Ou por que em vez de você vender água, você não vende cerveja? Você tem que vender água, tem suco? Por que você não vende suco? Né? Suco natural. Porque tem gente querendo uma coisa diferente. Para de comer junk food aqui e vai oferecendo alguma... Não, mas agora, por quê? Porque o que vem, porque todo mundo faz é a mesma coisa. Então, essa mentalidade que a gente tem, que é doente, né, cara? É doente isso. Claro. E eu vejo todos os dias, na minha vida, todos os dias, alguém me fala
que está pensando em fazer alguma coisa, e eu pergunto o motivo, por que me disseram, por que está bombando, por que agora, por que estão pedindo, ou seja, não tem uma lógica do negócio, mas é porque eu acho que é oportunidade. E esse tipo de oportunidade, para mim, se chama armadilha. Não chama oportunidade, né? E quando a oportunidade não está alinhada com o que eu quero como negócio, não está alinhada com a minha visão de longo prazo, ela só vai me fazer desviar do que eu preciso, vai perder o meu posicionamento, eu posso estragar meu conceito de marca que eu estou construindo, uma reputação de que eu sou o melhor ortodontista, de repente eu estou anunciando que eu faço endo em sessão única. Os caras vão... Aí ele deixa de ser aquele cara da ortodontia, passa a ser uma pessoa que eu já não sei mais o que quer, e aí não é nem uma coisa nem outra. Então isso acontece o tempo inteiro. As pessoas caminham de propósito, sem perceber, para a comoditização. Né? Sim. Tem uma frase, cara, que eu escuto muito nos treinamentos e que você deve óbvio, vai ouvir também, que a pessoa fala assim, ô Picanço, cara, mas aqui na minha área você não está entendendo. Aqui na minha área, pô, tá todo mundo cobrando. Tá todo mundo cobrando 1.200 pelo preenchimento. Todo mundo cobrando 1.500 pelo Botox. Tô dando um exemplo aqui, tá? Mas, todo mundo cobrando. Eu falei, cara, olha só, você tá vendendo alguma coisa que é igual ao que o outro tá vendendo? É igual? Porque, assim, se as pessoas estão vendendo o café a 1.000, 1.200, o teu café é igual, primeiro, ainda que fosse uma commodity, é a mesma commodity, porque assim, se for commodity, se for lá 1 quilo de ouro, 1 quilo de ouro, 1 quilo de ouro, 1 quilo de ouro. Ah, não, mas aí você vem com um laçarote. Para mim é importante o laçarote, mas é 1 quilo de ouro. Te entregam em casa com segurança. Né? Se você pega, e eu vou pegar o exemplo do café, que o Bruno colocou, que até o Juliano Guerra usou esse exemplo numa aula que ele deu de precificação, esse Juliano Guerra, que o Mesquita estava, um grande beijo para o Juliano Mesquita, grande amigo lá do Dentista Empresário. O Juliano Guerra, ele foi dar uma aula de preço e até pegou comigo um monte de material e ele botou isso lá. Falou assim, ó, commodity, o café, o grão do café, tá? O grão. E quanto é? Centavos. Quando você começa a avançar, você tem a próxima etapa é um produto que é vendido. Então, um produto já não é o grão, é o pacote de café. É o pó. Já moído, é um produto. Se você comprar 1 quilo de café pilão, a pilão não me pagou nada, tá, gente? 1 quilo de café pilão, aqui na padaria 1, padaria 2, padaria T, mercadinho 1, mercadinho 2, é o mesmo café. E aí, o que você faz quando é o mesmo café? Você vai no mais barato, porque você entende que é a mesma coisa. Tá? Ah, não, mas aqui na loja de conveniência, aqui embaixo do meu prédio, é um cadinho mais caro, mas embaixo do meu prédio, você está pagando o quê? A conveniência. Então, e é um produto. Próxima escala é um serviço. Que você usa produtos. E será que isso tem a ver com odontologia? A gente não vende produto, a gente não vende seringa de ácido hialurônico, a gente não vende toxina botulínica, você não vende implante. Você faz um serviço que usa um produto. Esse é o ponto. O serviço ele já não é mais tão tangível. Por quê? Porque é serviço. Um quadro do Michelangelo, um quadro do Picasso, um quadro do Picasso tem valores diferentes. O quadro do Picasso é muito mais caro. Porque o Picasso está aqui hoje em dia. Aqui é muito mais caro, mas é um serviço. E quando você, depois do serviço, você faz o treinamento do Plínio, faz o treinamento do Eduardo Picanço, você começa a entender sobre o que é a experiência do cliente na venda do seu serviço, aí você decola. Quem não faz isso, vende como commodity. E você está numa escala muito superior. Você está vendendo uma experiência, um serviço. E você foca o quê? No preço da commodity. Porque você nunca deu o trabalho de se preocupar como faz esse movimento, depois que o bem falou, e precifica isso. E depois que você precifica, você entender como é que você vende. Isso que você está falando, inclusive eu uso um exemplo muito parecido nas minhas aulas também, que é você usar o seguinte, falar de uma forma resumida o que você acabou de falar. Uma coisa é eu vender a commodity chamado grão de café. Que valor ela tem? Ela tem um valor, mas um valor proporcionalmente baixo para você, para quem está ouvindo a gente comprar. Né? Tá bom. Aí alguém falou assim, vou agregar valor, vou fazer alguma coisa com isso,
que as pessoas vão pagar mais. Então ela pega aquilo, processa e moe, entrega para você num saquinho que já vem prontinho para você colocar água e está pronto para você consumir na sua casa. Não tem que moer, fazer esse trabalho todo. Pô, então agregou valor. Então Sim. o quilo deste é bem mais caro do que o quilo do grão. Bem mais caro. Se fizer a conta, é bem mais caro. Já melhorou. Aí o que você falou, depois tem o serviço. E o cafezinho no barzinho, na padaria, quanto é o cafezinho? Aquele cafezinho, proporcionalmente, se for transformar aquele quilo em cafezinhos, é 20, Muito 30 mais. vezes mais caro. Porque aquele cafezinho é mais caro. Aí a gente pega esse cafezinho e vai para um Starbucks, que não é café, não é serviço, é experiência, é outra história. Aí é outra coisa, é outra experiência. Então aquele café do Starbucks, quanto custa? Muito mais. Porque o cara fez diferente, embalou diferente, bota um outro nome, dá um serviço tal, bota o seu nominho lá. Quanto custa? 20 vezes mais que o cafezinho, que é 20 vezes mais que o pó, que é 20 mais que o grão. E o que o dentista e o colega faz? Caminha para ser grão. O tempo inteiro ele volta para ser grão. Eu não consigo entender, cara. Mas por quê, cara? Por quê que a gente não agrega valor? Olha para o cliente que consome o café e fala assim, o que esse cara quer? Não, a gente olha porque o outro está fazendo. É isso aí. Essa é a descomodização que a gente precisa fazer, né? Eu separei aqui, Edu, separei aqui uns insights para a gente refletir um pouquinho, para a gente bater um papo aqui e para deixar os colegas aqui perturbados com o assunto. Se tudo der certo, alguns vão ficar sem dormir, né? Com algumas coisas que a gente provoca aqui. Mas, enfim, eu quero começar com a minha definição, que não é a melhor do mundo, não sei, mas pelo menos é a minha definição do que é diferenciação. E só com essa definição dá para a gente ficar horas conversando, como eu fico na mentoria, né? Mas vou começar por isso, depois a gente pega alguns itens mais práticos, se a gente conseguir tendo tempo, tá? Eu vou falar a frase inteira, depois a gente desconstrói. Você me ajuda aqui, tá bom? A frase que eu uso para explicar o que é diferenciação, fala, né, conseguir ser diferenciado no mercado é ser percebido, reconhecido e admirado por seu público-alvo, né? Peraí, que tá caindo aqui. Ser percebido, reconhecido, admirado por seu público-alvo como especial, único e de alto valor. Então vamos entender, né? Bom, primeiro que essa frase pressupõe uma coisa, que eu tenha público-alvo. Não, porque não existe projeto sem público-alvo e pronto, né? Só com isso a gente já pode chegar e falar assim, ó, mais da metade dos dentistas, tá, eu vou te falar isso, é bem mais, nunca se preocupou com isso. Abriu o negócio sem sequer saber para quem ele faria o que ele faz. Quase todos, praticamente todos. Abrem porque sim. Inclusive eu abri porque sim. Sim. Na época. Né? Eu abri porque sim. A gente aprendeu depois. Quisera eu ter aprendido antes. Plínio, seria muito mais fácil ter ouvido a gente na faculdade. Nossa, quisera eu ter ouvido isso antes. Né? Então, olha, sim, eu preciso saber quem... Aliás, vou fazer uma dica, talvez, né? Essa questão de público-alvo. Primeiro, uma dica. Público-alvo não é quem você atende, tá? É quem você é alvo. Olha a palavra, é alvo. Quem eu quero atender, não é quem... Porque toda vez que eu pergunto qual é o seu público-alvo, a pessoa fala assim, mas eu atendo o velhinho, aí eu atendo. Eu não estou perguntando quem você atende, estou perguntando quem é o alvo, quem você quer atender. Pode estar vindo o público certo ou não. Você fala, meu público-alvo é esse, mas estou fazendo alguma coisa errada que está vindo outro público. Bom, o que você está fazendo de errado para isso estar acontecendo? Mas, enfim. Então, quando você fala público-alvo, uma forma de ajudar é perguntar para a pessoa assim, você é excelente no que você faz ou quer ser excelente? Não, eu estou buscando excelência, tá? Você vai ser excelente em fazer o quê? Ortodontia. Para quem? Quem é que tem que achar que você é excelente? Qualquer pessoa? Pode ser aquele cara que está ali na rua ali pedindo esmola? Não, aquele... Pode ser aquele cara da mansão ali do cara? Não, aquele também... Então, qual que é o seu público? Estou dando exemplo grotesco, mas, né? Então, quem que você quer que seja seu... Dá um exemplo, fala quem? A dona Solange. A dona Solange começa a falar... então agora começamos a entender o que é público-alvo. Né? Então, assim, é só um raciocínio para falar, não, quem que eu quero que me ache excelente? Então, olha a frase, né? Quem que eu quero que perceba ou reconheça alguma coisa em mim? Então, diferenciação é eu montar uma estratégia, eu pensar de uma forma organizada o que eu vou fazer para ser percebido como tal, para ser reconhecido como tal. E a palavra mágica? Admirado.
Sim, ser claro. percebido como tal, ser reconhecido como tal, é E aí, relativamente fácil de fazer e relativamente fácil de entender. O que eu faço para ser admirado por meu público-alvo por, e depois a gente continua a frase. Cara, vale ficar horas parado pensando nisso. Vai pra perfeito. praia, desliga do mundo, fica pensando, olhando Uhum. pro mar, ouvindo coisas assim. O que eu vou fazer para ser admirado pela dona Solange? Para que ela fale, uau, esse cara é diferente por isso, porque tem algo especial. Eu não sou grão de café, eu sou um café que tem o nome da pessoa. Como é que eu viro Starbucks para dona Solange? Puta, isso devia ser a nossa neurose. Porque Claro. assim eu consigo entender como é que eu vou agregar valor, para como é que eu vou ser alguém com um nível acima. Né? Então, esse nível acima que eu estou chamando de alguém que é especial, e ou único, e ou de alto valor. Então, Sim. como é que eu vou ser admirado por ser alguém único? Vou ser reconhecido, percebido, admirado por ser único. Único em quê? Pode ser por um serviço, pode ser o Claro. único que dá uma solução daquela forma. Eu sou o único Sim. que vou na sua casa se você precisar. Eu sou o único pediatra que dou meu celular na região. Claro, eu Sim. já estou agregando coisa, estou agregando elementos, né? Eu sou dentista, atendo o paciente no hospital, no leito. Eu tenho um aparelho, uma maquininha, estou dando um exemplo, que poderia ser um cara único, né? Então, pô, eu tenho o meu avô, meu bisavô, que está lá no leito com dificuldade e está com uma infecção e ele não pode sair do leito. O cara está entubado. Como é que eu faço com essa infecção do cara? Eu tenho que correr atrás de um dentista que tenha essa maletinha que possa atender no hospital e que saiba entrar no ambiente hospitalar e fazer aquilo, que não é para qualquer um. Então, Claro. se tem um dentista no meu mercado que eu consigo encontrar, que tem essa capacidade, esse equipamento, essa habilidade, né, tem condição de fazer isso, esse cara vale mais ou menos que um dentista comum? Muito mais. Muito mais. Mas muito Muito mais. mais. É nem Muito pouco mais. mais, é muito mais. Então, eu fui diretor de convênios, de geral, né, no passado, lá em 1900 e bolinha, e teve situação que no convênio médico, né, tinha um paciente lá com problema de infecção, com pneumonia de repetição, exatamente por aspiração de pus e tal, que estava na boca. Aí demorou para alguém olhar e perceber que era na boca. E isso estava custando uma fortuna para o convênio, custando uma grana enorme. Eu estou falando de 1999 ou 2000, tá? E aí, cara, quando essa informação chegou pra gente, eu falei, opa, peraí. Aí eu fui atrás do cara. Cara, eu penei. Achei um cara em Campinas. Minto, eu achei um cara em São Paulo que tinha que ir para Campinas. O paciente estava internado em Campinas. O cara teve que pegar de São Paulo para ir com a maletinha, porque o cara sabia e tal, ir para Campinas fazer o negócio. O que o cara cobrou, o que a gente teve que pagar para esse cara, acho que seria equivalente hoje a uns 10 mil reais. Para ele fazer o que é a extração de um dente. O equivalente. Né? O cara ir, voltar, não sei o quê, para quanto? Aí, mas. Então tá, então não É vou. isso. Então tá. Claro. Então, ser percebido, reconhecido, admirado pelo público como especial, único de alto valor. Nesse caso aqui, o único de alto valor é tudo, né? Porque o cara tinha uma coisa diferente, pelo menos para aquele momento de mercado, o cara era especial, era diferente. E aí eu fui conhecer a pessoa e o cara realmente estava com os burros na sombra, né? Ou seja, estava bem, por Uhum. quê? Porque ele fez curso em Harvard? Porque ele Não. fazia não sei o que lá? Não, porque ele tinha uma maletinha e sabia ir na casa dos caras atender em hospital. Esse é o diferencial do cara. O cara sabia a linguagem, como é que faz, como é que é o ambiente hospitalar, o que pode, ele sabe se comportar lá, etc, etc. O que ninguém sabia na ocasião, né? E por aí vai. Então, assim, o que a gente deveria pensar é o que eu vou fazer para que o meu público, a pessoa que eu quero que me ache excelente, mais do que isso, que perceba valor em mim, como algo que ele esteja disposto a pagar mais pelo meu trabalho. Eu tenho um outro caso legal para contar. O cara era um ortodontista de uma cidade pequena, não vou entrar em muito detalhe aqui. E o que ele tinha de diferente? Ele tentava fazer na ortodontia a diferenciação, tentou fazer clínica geral, então ele foi, como quase todo mundo faz, ao invés de fechar o foco, abre, achando que isso vai acertar, e na verdade só piora, né? Começa a pegar todo mundo, né? Vai para a estratégia do o que vier nós traça, é a estratégia que os caras usam, né? O que vier nós traça. E aí não estava rolando. E nessa de que o cara ia me buscar no aeroporto, ia até a cidade dele, dava uma hora e pouco esse trajeto, né? A gente conversando, eu vi que o cara era um... Cara, porque eu entendo desse assunto, porque eu brinco dessas coisas, o cara domina PNL, Programação Linguística,
hipnose em alto nível de hipnose e várias coisas ligadas a esse tipo de situação. Mas eu quero focar aqui na hipnose, né? Aí ele começou a me contar casos interessantíssimos que ele teve eventualmente na vida. Eu falei, cara, é isso. E quando ele falava disso, aí brilhava o olho. Quando ele falava do ortodontia, que saco, tem que fazer, vamos lá, tal, né? Me falaram, aquele público, aquele outro, quanto custa, o cara não quer pagar, você sabe como que é, manutenção. A hora que o cara falava daquele assunto, o cara se transformava, virava outra pessoa. Eu falei, é isso, você é isso, cara. Você é isso, essa é a sua excelência. E mais, falar como o cliente, como o seu paciente. Paciente que tem fobia, paciente que tem fobia, vai pagar o que for para isso. Será? Fizemos uma comunicação. Uma. Cara, rapidinho começou a vir gente de Porto Alegre, Recife, veio gente do Pará, não sei de que cidade lá. O cara pegava milionários, pegava um jato particular, avião, para ir para a cidade do interior de Goiás, cara. Os caras pegavam para ir para lá porque ouviram falar que lá tem um cara que tratava. Ele atendia esses caras, ele me contou. Tinha cara que ele foi atender, fazer as primeiras sessões de hipnose com o cara no jardim, na porta, que o cara teve ataque de pânico na porta. Então, aí o cara, milionário, teve um ataque de pânico na porta, ele foi lá, atendeu o cara, conseguiu, fez a hipnose, né? Conseguiu tratar o cara. O cara ficou uma semana na cidade hospedado lá, né? Conseguiu tratar o cara. Finalmente, um cara milionário, com os dentes tudo detonado, 45, 50 anos nas costas sem tratar porque morre de medo. Imagina o estado da situação do cara, e milionário. Aí esse cara começa a mandar outro, Hoje o cara vive do quê? Disso. Então, assim, o quê? É porque ele fez ortodontia, porque é raro? Não. É porque ele é... Fala outro cara que você conhece que é especializado em pacientes traumatizados e com fobia. Então, quem é esse cara? Quem é esse colega? É um cara especializado em pacientes com fobias graves. É assim que ele se torna único. Porque ele se especializou, ele se diferenciou por ser alguém que entende um paciente com fobias graves. E ele não usa só hipnose, ele tem um leque de opções. Ele se especializou em pacientes com problema. Paciente com problema é multifatorial. Ele entende disso. Então, paciente, falo, pô, eu quero ir nesse cara. Se eu tenho grana, eu quero ir nesse cara. Esse cara é mais caro ou mais barato? Mais caro. Muito. E tá tudo bem. Uma coisa que é muito nítida, e é muito nítida para a gente, é a atenção, que eu falei no começo da live, em pensar isso. Em pensar. Gente, é só pensar. Em vez de fazer o que está todo mundo fazendo, vamos entender os problemas e entender como é que você consegue fazer os links. Porque, para esse cara que ele já fazia hipnose, mas ele precisou de um estalo para poder entender que esse era o negócio dele, tá? Linkado a um outro conhecimento que era a odontologia. E hoje, as grandes possibilidades que eu vejo no mundo do empreendedorismo de uma forma geral, de uma forma ampla, é quando você desenvolve mais de uma habilidade em segmentos diferentes. E aí você começa a ver demandas que talvez não sejam atendidas com a tua outra competência. E isso é o tempo inteiro. Esse o tempo inteiro. Porque para isso você tem que se permitir entender de quê? Nesse exemplo que o Plínio deu. Entender como trata a fobia. Entender como as fobias são criadas. E aí talvez você precise não fazer curso de odontologia, mas curso de psicologia. Você vai entender a mente humana. Você vai entender outras coisas. E quando você entende isso, você assim, cara, peraí, eu tenho um outro caminho aqui que não tem ninguém olhando para ele. A estratégia do Oceano Azul, você vai para o Oceano Azul por quê? Porque você começa a se permitir conhecer coisas sobre a natureza humana, e quanto mais você conhece a natureza humana, mais você entende como ela reage. E essa reação, ela pode ser vista. Aliás, você mencionou o Oceano Azul, né? O livro que gerou esse termo, né? Estratégia do Oceano Azul, tem um exemplo fantástico, né? Você deve estar lembrando aí do Cirque du Soleil. Esse exemplo do livro, ele praticamente ele narra, né, durante uma boa parte do livro, ele fica voltando para esse tema, né? Olha que legal, o que o cara percebeu, né? O Guy, esqueci o sobrenome dele agora. O cara que criou Guy Lafayette, ou coisa parecida. Lagoretti, enfim. Perdão, o Gui, enfim, é o cara. É o cara do canadense lá do Cirque du Soleil. O que ele pensou que foi genial, né? Circo tem toneladas, circo vale pouco. As pessoas pagam pouco.
Ele falou assim, o que eu posso fazer de diferente na coisa chamada circo que agregue valor para que as pessoas queiram pagar mais por aquilo? O que agrega valor? Aí ele fez referências com algumas outras coisas. Por exemplo, eu concorro, a pessoa vem no circo, ele concorre não com outro circo, ele concorre com o cinema, por exemplo. E qual a diferença do cinema para o circo? É porque o cinema tem uma música legal, tem uma história sendo contada, é muito mais, tem emoções envolvidas ali, é melhor, né? Então ele falou, por que eu não posso trazer esses elementos do filme para o circo? Por que eu não posso fazer um espetáculo que conte uma história, que tenha uma música legal? Ele falou assim, eu também concorro com um barzinho com música ao vivo, então vamos fazer essa música, será ao vivo, as pessoas vão dar um show de interpretação e ao mesmo tempo vai ter lá as artes circenses, né? E o que as pessoas não querem no circo, ou tem medo, ou não querem, ou não está num bom momento, era animais. Então ele falou, o meu circo não tem animais, ou seja, então já agradou aí, vai contar uma história com uma coisa de aparência, uma cenografia bem cuidada e uma parte musical esplêndida, com qualidade de som, né? Porque tinha circo que, pelo amor de Deus, um baita microfone estourado. Tudo. Então, o que ele fez foi isso. Então ele colocou uma história, música ao vivo, né? Botou um enredo, um negócio esteticamente bem feito. Mas o que virou? Explodiu o negócio, né? As pessoas pagam uma grana. Só em Las Vegas tem acho que 6 espetáculos, se não estou enganado. Então, assim, agora está com problema. Eles praticamente faliram, né? Acho que chegaram a fechar agora por conta da pandemia, né? Porque eles pagam os lugares fixos, né? Porque eles adequam cada lugar. Mas, enfim, parece que eles até fecharam. Agora estão com um problema sério, estão à falência ou quase. Mas, enfim, acho que todo mundo sabe do que a gente está falando, da qualidade, do nível que chegou aqui o Cirque du Soleil, o grau de diferenciação que eles chegaram. Mas qual foi a genialidade? Não é genialidade, é só parar para pensar que outro elemento as pessoas querem no entretenimento. É só entender o público-alvo. O público-alvo, se ele pensar no mundo circo, ele só ia pensar em ter um palhaço com o nariz maior ou menor, se a maquiagem vem para cá, vem para cá, se o negócio aqui é vermelho ou é amarelo, se o mágico faz mais mágica ou menos mágica, se o trapezista fica mais alto ou menos, né? Ele ia ficar no mundo do circo. E é isso que o pessoal faz. O mundo do circo é commodity. É tudo igual. Sim. Então como é que eu faço para continuar com o circo? Porque circo que eu gosto, mas eu mudo. Então o que eu mudo? Eu coloco elementos que vão me diferenciar, que vão me fazer ser percebido, reconhecido, admirado pelo meu público-alvo como especial, único ou de alto valor. E eu cheguei nessa frase, porque é isso, né, cara? Eu consegui fazer algum elemento que faz com que quem vai consumir aquilo, que é o meu cliente, perceba, fala, aqui tem algo diferente. Esse consultório é diferente. Eu elenquei algumas possibilidades práticas aqui. Se a gente quiser, a gente pode até falar sobre isso aqui. Vamos lá? Vamos até falar algumas aqui? Eu trouxe algumas. A hora que a galera encheu o saco aqui. Gente, olha só. O papo tá bom. Quem chegou depois, manda um aviãozinho para os amigos. Vamos chamar mais gente para bater esse papo aqui. Porque quanto mais dentistas, quanto mais pessoas estiverem num nível de diferenciação, melhor a odontologia vai ser percebida, gente. Vocês, não sei se vocês se tocam disso. Falam que assim, a gente tem os melhores dentistas do mundo. Mas não é por causa dos 350 mil. Uma minoria que é melhor. E ela puxa todo mundo. Assim como os piores também estão aqui. E quando fazem cagada, também cagam para todo mundo. Então, vamos nivelar por onde? Pela galera que caga ou pela galera que joga para cima? Vamos jogar para cima. Eu quero que vocês cresçam. E com isso cresce todo mundo. Então, não vamos pensar com aquela escassez que não, se eu vou saber aqui, não vou deixar o outro amiguinho saber. Gente, para com isso. Não, aquela ideia que eu falei, aquela metáfora tô no estádio, o cara vem vender água, né? Então, o bacana, quando fica bom para todo mundo, é quando tem um vendendo água, um vendendo cerveja, um vendendo suco, um vendendo outra coisa, um abanando, enfim. Aí fica todo mundo fica bem. Todo mundo fica bem. E todo mundo fica bem, fica legal todo o cenário, a experiência de quem vai consumir fica melhor. É bom para todo mundo. É isso aí. Esse é o movimento classista de descomoditização. Então, verdade, quanto mais pessoas estiverem participando e vendo e aprendendo, melhor, né? É isso aí, Juliano, quero estar com os bons, é isso aí. Juliano é brotherzaço, nossa. Cara, parceiraço. Vamos lá. Então, ó, eu mencionei, eu vou listar algumas coisas aqui que são práticas do que eu uso como, vamos chamar de meu método, não sei se eu
de pretensão, mas o que eu recomendo geralmente para as pessoas pensarem, a provocação que eu faço para pensar como que eu vou me diferenciar. Vou dar algumas pistas, algumas trilhas, alguns caminhos aqui. Primeira, né, número 1. Aparência. Aparência é uma das formas de eu me diferenciar, uma delas é pela cara do lugar, é pelo cenário, pela cara, né? Mas pela cara do lugar e tem tudo isso que eu vou falar aqui tem um monte de exemplo para dar, mas, por exemplo, eu faço com que a minha clínica seja, eu já mostrei, já falei isso aqui algumas vezes, né? Minha clínica é um submarino, né? Eu tenho tudo isso aqui, eu tenho um monte de foto. Minha clínica é uma floresta mágica. Tem uma clínica nos Estados Unidos fantástica, cara, que é acho que fica no Ohio, se não me engano, que é uma floresta mágica. Você chega a ter tudo em fibra de vidro, né? Aquelas coisas 3D. Lindo, cara, lindo, 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 né? Então, a experiência que a pessoa tem é uma clínica, essa floresta mágica é para adolescente, pré-adolescente. A do submarino é para criança, mas não importa, né? Tem vários aparelhos de ressonância magnética que são envelopados, são tratados, a sala é feita para contar uma história, tem um storytelling ali, exatamente para envolver aquela criança, aquela pessoa, com um ambiente menos traumático, menos pesado, né? Então, tem clínica que o tema é esporte. Então, cara, é legal. Ela inteira é assim, ela tem a decoração, pintura, imagens, tem lá um Michael Jordan em tamanho natural, um cara gigantesco, para você ver lá o pé do cara, como é que é. E você fala, mas o que tem a ver o pé do cara e a altura com o cara, foto do cara numa clínica odontológica? Tudo! Se a pessoa não entendeu, você não entendeu o que nós estamos falando aqui. Se o seu público é velhinho, então não tem nada a ver. Esse exemplo. Mas se o seu público são adolescentes, tem tudo a ver. Sim. Se é uma clínica que é séria, não é de adolescente, não é tal, mas é uma clínica do esporte, olha uma boa diferenciação. Por que não odontologia do esporte? Uai? Claro. Não é? Então, por que não eu fazer um trabalho bacana nesse sentido? E a diferenciação pode ser também, né? Mas aqui eu estou falando assim de como decorar a clínica. Quer ver um outro exemplo? E repito que todos os exemplos eu tenho exemplos reais, eu estou falando de exemplos reais. Tem uma clínica que o cara é até conhecido na cidade como o dentista de pijama. Tá, mas ele usa pijama? Até usa. Mas é aquelas roupas odontológicas, né? Que parecem realmente um pijama. Se você faz ele todo bordado, doidão assim, fica assim. E o cara usa um sapato que parece uma pantufa gigante, como se fosse o sapato do pé do... Sabe o piu-piu do Frajola, assim? Você imagina a figura que é o dentista andando assim. Mas as crianças amam, ele se agacha para conversar com as crianças, interage num nível diferenciado e tal. Tem um outro cara que eu conheço também, que ele se veste de Homem-Aranha, de Minion, de Batman, só que de propósito muito ruim, muito avacalhado, o que fica mais engraçado, que aí até os pais gostam da brincadeira. Então é aquele Homem-Aranha horroroso, né? E aí fica de propósito horroroso, você vê que ele faz de propósito, é muito engraçado e tal, e a criança gosta, então com a criança... E por aí vai. A clínica de uma outra pessoa, ela tem uma feira, um mercado, ela fez uma espécie de um supermercado, visualiza isso, com as gôndolas, os produtinhos, as crianças ficam brincando, tem carrinho, ficam brincando de supermercado, de pegar o produto, de passar no caixa, a criança não quer ir embora. Porque não é aquela brinquedoteca horrorosa que tem lá um canto para jogar as crianças ficarem lá, né? É um lugar que as crianças querem ir. Laboratório de análises clínicas que fizeram ali a Vila Sésamo, com os personagens de tudo, tem as portinhas para entrar, o cara sai no andar de cima e escorrega aqui. É um laboratório de análises clínicas que vai tirar sangue da criança. E ela fica legal, e ela pede para voltar, né? Por quê? Então qual é a diferença desse laboratório? É porque o equipamento eu uso importado? Não, é porque é Vila Sésamo. Preocupar em conhecer outro público-alvo. Exato. E não fazer mais do mesmo. Isso. E não fazer mais do mesmo. E quanto mais você consegue pensar em fazer diferente, melhor. Melhor. As pessoas não se tocam disso. E às vezes a gente tem que falar assim, por que não? Né? Aí a pessoa fala, mas será? É por que não? Claro. Né? Aliás, se alguém quiser, deixa eu fazer um parênteses aqui. Alguma dessas fotos eu vou fazer o seguinte, não consigo fazer hoje, mas amanhã. Eu tenho o canal no Telegram. Entra lá no meu canal do Telegram que eu vou pôr as fotos lá. Eu já tenho várias lá e ponho mais algumas.
Tá? Então, quem estiver aqui, tá vendo, tá curioso, faz o seguinte, o meu canal do Telegram chama Consultório Empresa. Pode entrar em contato comigo por aqui, pelo direct, Messenger, sinal de fumaça, que eu te passo o canal de lá, ou vai direto no Telegram e põe lá Consultório Empresa, você vai ver o símbolozinho azul, entra lá, segue a gente, que você vai ver todo esse conteúdo de grátis, né? Mas se tiver dúvida, me pergunta que eu te passo como entrar lá, tá bom? Já tem várias fotos lá, eu vou pôr mais algumas, me comprometo a pôr mais uns modelinhos lá para vocês verem disso aqui, tudo que eu tô falando, um monte de coisa. Doido pra caramba. Quer ver outro exemplo? Tô dentro de aparência ainda, tá? Tudo dentro de aparência. Então, ó, eu listei aqui, eu até anotei alguns aqui para não me perder. Ó, Submarino, a Floresta Mágica, Esporte, o Homem-Aranha, Fada do Dente. A Fada do Dente. Eu conheci o Submarino no teu evento, cara. Você conheceu do oftalmo, né? É lindo. Fantástico. Fantástico. A criança entra no Submarino. Nossa. Pra ser atendida. Cara, e assim, faz todo sentido, Plínio. Quando a gente pensa na experiência do cliente, qual é a experiência que aquela pessoa está carregando para entrar num consultório, ele está entrando num submarino. Uhum. E aí, esse conceito, essa ideia, e o submarino, além do submarino, ele tinha aquele bloquinho com realidade aumentada. E você botava o celular no bloquinho, o submarino nadava na tua frente. O cartão de visita dele tem isso. O cartão de visita dele tem isso, cara. Você tá olhando assim, tem um submarino amarelo, ainda submarino amarelo, né? Cara, é louco, é muito bacana. Ele tem desenho animados, mini desenho animados, que ele vai dar os parabéns pro paciente. Então, o que ele faz? Ele coloca naquele desenho o nome do paciente, Rodrigo, e manda pro paciente, fica lá, Rodrigo, os personagens cantando parabéns. Cara, tem valor ou não tem? Mas muito. Mas muito, né? Então, ele tem esse exemplo. Exemplo que eu coloquei aqui também. Clínica que tem coisas mais simples agora, mas cheiros próprios, iluminação diferenciada, sons de água. Tem uma clínica, por exemplo, que eu tenho foto também, que ela é inteirinha tematizada em água. Então, uma sala clínica, tem barulho de bolha. E um cheiro diferente também, assim, barulho de bolha. No outro, é cachoeira. No outro, chuva. No outro, um rio. Cara, o paciente dorme com esses... Dorme, cara. Claro. Esse somzinho de chuvinha, sabe, batendo, né? Cara, né? O outro que é o de mar, tem aquele som de onda batendo. Então, cada sala clínica lá, os caras aproveitam um tema água. Então, o cara vai para aquela sala, eles colocaram um cheiro de mar, um cheiro meio salgado, um cheirinho de mar, sabe? Aquele... Pô, o paciente fala, nossa, que delícia, doutor. Então, ele nem tá lembrando. Então, por que a pessoa escolhe aquela clínica? Porque o cara tem um laser? Não, é porque a clínica é assim, cara. Então, a diferenciação, o cara entendeu que o público dele gosta dessa coisa, gosta dessa brincadeira, de um lugar diferente, de curtir um ambiente assim e tal, né? Enfim, cara, né? Muito bom. Quem que eu tô vendo aqui? Luciana. Luciana, legal, obrigado. Seu livro me ajudou muito há uns 10 anos. Legal. Obrigado, Lu. Obrigado por estar presente com a gente aqui. Bom, quem não tem os livros do Plínio, eu recomendo que tenha, tá? Assim, eu também recomendo, viu? Eu falo nos meus treinamentos, assim, eu sou uma das pessoas que talvez tenha começado na odontologia esse tipo de abordagem da gestão e do marketing. É uma pessoa que assim, sabe muito bem o que fala e tem um livro com uma linguagem muito, muito boa de você ler. É um livro bom de ler, todos eles. Lá, o Consultório Empresa, o Insight, o Acertando o Alvo, tem mais dois. Marketing para dentistas, marketing para médicos, marketing para médicos. Só isso aí. Show de bola. Show de bola. Obrigado. Aliás, o marketing para dentistas, se alguém quiser, está disponível gratuitamente em PDF agora, tá? Desde maio, acho que foi maio, foi quando eu fiz a série de lives, eu passei a distribuir ele gratuitamente, porque eu encerrei com o livro. Falei, não vai ter mais outra edição. Pronto, está disponível, gratuito para você, se alguém quiser. E por aí vai, cara. Clínica com cheiro de bolo, com caras... Uma clínica que eu conheci uma vez que ela trabalha com... Você vai falar, é bobagem. Então, não é. A sala dela é que tem a ver com a pessoa do dentista, tem a ver com o tema que ele trabalha, o que está por trás da personalidade. Mas a clínica do cara sempre tem uns 3 chás absolutamente exóticos. Mas por quê? Porque ele é zen, ele é um cara diferente nesse sentido, então tem a ver com a personalidade dele, e tendo a ver com a personalidade dele, cada dia tem uma história para contar daquilo.
Então ele vai contar da onde veio aquele chá, que da viagem que ele fez não sei aonde, porque não sei quem tomava na infância. E todo mundo quer saber daquela coisa, aquela história, né? Então você fala, mas isso é diferencial o suficiente? Vai compondo uma história. Então, na verdade, é um elemento que vai dar veracidade para esse personagem que ele é. Ele não representa, ele é. Então aquilo dá veracidade. Para ele faz sentido. Não é para qualquer um que vai usar isso aí e vai falar, isso aí vou atrair cliente. Não, não vai. Ninguém vai na sua clínica para tomar chá. Mas, né, num contexto, tem a ver. Enfim, esse é o item aparência. Quer completar alguma coisa? Enfim, falar de mais algum exemplo? Eu tenho para falar, uma coisa que eu falo nas aulas que eu aprendi contigo do personagem em cenário, é uma atenção maior do profissional de saúde ou do profissional que está à frente ao negócio. Tá? Agora eu quero até separar o profissional prestador de serviço, o profissional liberal que montou o negócio, do dono. Tá? O treinamento do dentista empresário, a gente foca muito nisso. Na hora que você é o dono do negócio, é nessa posição, é nesse papel que a tua atenção ao teu cenário e ao teu personagem e a tua de fato, dedicação, que isso tenha uma comunicação e uma sinergia com o teu público-alvo, é que vai fazer a diferença. Uhum. É isso que vai fazer a diferença. É isso aí. Não fazer o que está todo mundo fazendo. Então, quando você pensa em fazer diferente, isso que o Plínio falou, gente, está dando uma aula aqui, que é uma aula que é para ser ouvida várias vezes. Por quê? Porque se eu pensar assim, gente, então agora, que o dentista ouve assim, não, agora é o seguinte, então vamos todo montar um submarino. Não, que a gente não falou isso. Então a pessoa não entendeu nada, né? A gente não falou isso, não entendeu nada. Então, criar uma experiência diferente dá trabalho, porque pensa. Você tem que pensar. E esse é o ponto. Você precisa, de fato, se importar. Olha a palavra que eu usei. Se importar em fazer algo único. Se importar em entregar uma experiência diferente. Se importar em não caminhar em direção ao grão. É caminhar em direção ao nome no copo. Você se preocupar com... Você não está indo em direção ao grão. Hashtag diga não ao grão. Você, hashtag em direção ao copo. Uhum. Eu quero o nome no copo. Hashtag eu quero o nome no copo. Por quê? Porque é para esse lado que a tua percepção de valor vai aumentar. É para esse lado que você vai, de fato, ser aquela pessoa que você, no fundo, você sonhou em ser. Uhum. Essa pessoa que você sonhou em ser, ela está com o nome no copo. Só que para isso, tem que fazer mais do que coisas comuns. Tem que fazer mais do que... Entender. A gente fala isso, eu e você já repetimos essa frase várias vezes, mas assim, entender essas coisas que a gente está falando aqui, e não são difíceis, é só querer realmente fazer, é libertador. É libertador. É libertador. Você fala assim, é isso, cara, para de copiar e faz um negócio, porque não é difícil. Só que tem que tirar a bunda do mocho e parar para pensar. E aí pensar dá trabalho. Então não reclama. É isso aí. Mas então não reclama. Alguém está perguntando, Paula Mira está perguntando, eu quero, acho que é o livro, né? Paula, é o seguinte, entre em contato comigo, manda um direct aqui que eu te mando o link, ou o link do livro para você baixar no PDF, tá lá no Telegram. Como é que eu entro no Telegram? Estavam perguntando aqui. Se você quiser, faz o seguinte. Aqui na minha bio, aqui do Instagram, tem lá, sabe aquele Linktree, aquele monte de link? Tem lá, canal do Telegram, consultório empresa. Clica lá, pronto, chegou no meu canal do Telegram, que você vai se divertir, porque tem um conteúdo um monte, vídeo pra caramba, um monte de coisa. Procura lá, que você vai achar o livro lá. Não achou? Me chama que eu te passo o livro. Tá bom? Mas é simples. Entra na minha bio, aqui, procura na minha bio aqui, tem lá o link, abre lá o link, vai aparecer várias opções, uma delas é Telegram Consultório Empresa. Segue lá, vai achar todas essas brincadeiras, tá tudo lá. Tá bom? Eu tenho uma atividade muito maior lá do que em rede social, né? Muita coisa em rede social, mas lá eu ponho coisa de maior, digamos assim, profundidade. A Paola falou que é difícil ser tão criativo. Paola, se você estiver atenta e preocupada em ser criativo, tá? Preocupada em
entender mais sobre outras coisas, você vai ver que a criatividade ela acaba aparecendo. As pessoas falam assim, nossa, você tem tanto insight, é porque eu presto atenção em outra coisa. Fica viciado no cliente, só isso. Fica viciado em cliente. Viciado em cliente, assim, o que o meu cliente quer? O que o meu cliente... Como é que eu vou agradar mais? Como é que eu vou... Fica viciado nisso, porque essa criatividade surge. Ela surge. Exato. Vai por mim. Fica viciado em cliente. O que eu vou fazer diferente? O que eu vou agradar hoje? Como é que eu vou fazer diferente? O que eu posso fazer? O que eles estão querendo agora? Não é querendo agora em serviço novo. Ah, eles querem restauração. Não é isso que eu estou falando. É como é que a gente faz um negócio diferente. Ó, item número 1, aparência. Vamos na segunda dica agora de como você vai ser diferente. Quando você pensar assim, o que eu vou fazer para ser diferente, especial, único, de alto valor? Pode ser em aparência? Pensa, pensa, pensa. Ou, opção 2. Vamos lá? Dica número 2. História ou procedência? História ou procedência? Tem, né? História ou procedência? Que história tem a clínica? Que história está por trás da marca? Que história você carrega? Por exemplo, tem uma clínica muito, muito conhecida que que é a clínica todo mundo conhece, acho que eu posso falar o nome, não tem problema nenhum, que é da família dos Coachman, né? Robert Coachman, a clínica dele que eu estou mencionando, o Well Clinic, foi cliente nosso aqui de São Paulo. A clínica deles é muito legal, tem um monte de diferenciais, etc, etc. Mas o que eu quero mencionar é que você chega lá na entrada, tem um quadro grande que comprova, e com orgulho tem aquilo, que o tataravô deles era dentista, e todas as gerações foram dentistas até hoje, e aquele tataravô lá foi dentista de Dom Pedro II. Essa é a história para contar. Então, a pessoa chega lá, já começa a descobrir isso, que tem uma família de dentistas, geração por geração, que eles têm um orgulho da profissão, e que o tataravô dos caras lá foi dentista de Dom Pedro II. Aí todo mundo quer saber como é que é essa história, veja bem, como é que veio, o documento surgiu da onde, quem é que foi o historiador que buscou. Aí eles começam a te contar a história, você fica envolvido com aquilo. Então tem história para contar. Posso contar uma? Que eu acho que essa você não sabe. Essa eu acho que você não sabe. O cirurgião mor que veio com a família real para o Brasil era meu tataravô. É mesmo, cara? José Corrêa Picanso. Ele foi cirurgião barbeiro. Tô até arrepiado, cara. Nossa, cara, show de bola. Show de bola. Essa eu não sabia não, cara. Cirurgião barbeiro. Se você pegar a história da odontologia, tá no livro do Lenzi, tem uma história da Dental Kramer, e eu soube por acaso. A Dental Kramer veio fazer uma homenagem aí à vida do dentista, e aí começou lá com José Corrêa Picanso. Aí eu olhei e falei, pô, peraí, esse nome é meu sobrenome, né? E aí fui perguntar para minha mãe. O nome da minha avó é Dora Corrêa Picanso. Dora Corrêa. Ele era ou avô ou bisavô da minha avó. Uhum. E é atribuído a ele. Ele nasceu no Recife, cidade de... Ele foi o primeiro barão de Goiânia, de Pernambuco, uma cidade de Pernambuco. Ele era cirurgião barbeiro como o pai. E aí foi para Portugal. Lá ele se envolveu em atividades médicas, e foi para a França. Casou com uma francesa chamada Catherine Brochot. Gente, a família começou com Brochot Picanso. Olha que merda. Olha que merda. Começou com Brochot Picanso. Você estava predestinado para dar errado, hein, cara? Estava predestinado para dar errado. Isso foi lá atrás. Depois a gente enveredou para cá. É atribuído a ele a primeira faculdade de medicina do Brasil, no Rio de Janeiro, em Salvador. Foi ele que instituiu a faculdade. É atribuído a ele a primeira cesariana no Brasil e declarar a Dona Maria como louca. Foi ele que declarou. Caramba. Show de bola. O avô da minha esposa... A minha esposa foi ele que declarou a mãe do cara como louca. A minha esposa é médica e ela se inspirou para fazer medicina no avô, e o avô dela se formou nessa faculdade de medicina de Salvador, aí que você mencionou, nessa primeira faculdade. Então, a gente visitou a faculdade, coisas de ruínas que tem lá do lado, né? Em Itaparica, na região toda. A gente visitou. José Corrêa Picanso. Cara, muito legal, muito legal. Muito legal, muito legal, cara. Então, quando a gente vê histórias, e aquela marca tem história, e a história tem amplo sentido, né? Mas esta história carrega valor.
né? Se eu falar para você assim, ó, quer comprar essa caneta? Uma caneta Mequetrefe, qualquer que eu tenho aqui, tá? Então, quanto custa essa caneta? Sei lá, não sei quanto é uma caneta, R$ 3, R$ 5, R$ 5 talvez, suponho, né? Agora, se eu falar, essa caneta aqui, cara, essa caneta aqui, aí eu começo a te contar uma história. Pô, tinha um cara, e aí uma vez, porque o fulano de tal usou essa caneta para fazer um documento super importante que aconteceu na ano. Eu começo a contar uma história que tem 5 gerações, o porquê. Tem um motivo essa caneta. Agora não vale mais R$ 5. Não. Então eu falo 50 assim, tá barato. por exemplo, eu sou um cara fanático, gosto pra caramba de Beatles. Mas se for pôr essa caneta aqui, tá documentado, tem uma foto aqui que foi a caneta que o John Lennon usou 5 minutos Vai antes de escrever ser Imagine. baleado e morrer. Quanto custa essa caneta? Não custa R$ 5, bicho. O que fez a diferença dela? História. Faz história. História. Foi a História. caneta que Só. ele escreveu Imagine. Pô! Então, o que Quanto faz a vale essa caneta? diferença? Imagine. História. Quanto vale essa caneta? Imagine. Só isso. Só. Então, você percebe, eu estou tentando dar esse exemplo assim, olha, pegar aqui uma caneta quanto vale? Nada, mas se ela tiver uma história, se ela carregar uma história. Tem um exemplo muito legal, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas a gente pode dá para encontrar essa história no YouTube. Se alguém quiser, depois eu pego o link e até passo. O cara fez uma experiência, olha que experiência genial de neuromarketing, inclusive. Ele fez essa experiência, ele começou a pegar objetos e contar histórias do objeto para vender. X, né? Então, mas ele fez isso como experiência. Então ele pegava coisas assim, sei lá, mesmo, uma tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa, velha, o que vale? Nada. Mas ele falava, ó, essa tampinha, ele colocava no eBay. A experiência dele, se eu não me engano, foi no eBay. Então ele falava, essa tampinha, eu estou vendendo essa tampinha por $50. Por quê? Essa tampinha foi uma história, uma vez que aconteceu e tal, que foi usada. Ele conta uma história. Vendeu $50. Ele falou, e, cara, foi pegando vários objetos, né? Clipes, foi pegando, cara, cada coisa assim, que não teria valor nenhum, um pano rasgado, uma toalha rasgada de não sei o quê, vários objetos desses. E ele contava uma história de cada um e vendeu. Todos eles depois, o documentário diz que ele entrou em contato, eles devolveram o dinheiro e tal, porque era um objetivo de uma pesquisa, né? Mas ele vendeu diversos objetos por valores extraordinários, vendeu todos os objetos por valores extraordinários. E qual é a única diferença que tinha nisso na experiência dele? História. Porque elas E a tinham história, filho, procedência. carrega. Não, e a história carrega uma emoção. Carrega Então você emoção. compra a sua emoção, você materializa a tua emoção num objeto. Uhum. Pode materializar num serviço. Você materializa uma emoção. Então, essa habilidade. Eu escutei outro dia uma live, cara, falando de. No começo da pandemia, como é que você vai se diferenciar? E o cara era tatuador. Não sei se eu te contei essa Acho que história. não. E aí, o cara era tatuador, pô, como é que eu vou fazer agora? Fazer tatuagem. E aí, a ideia que foi dada é que agora você pode se especializar em estudar pessoas que morreram e você criar um símbolo para eternizar aquela pessoa que morreu em quem ficou. Não, Caramba. no tempo de Covid, você É. perdeu seu irmão, perdeu o seu melhor amigo, perdeu seus pais. Uhum. Alguém que traduza um símbolo para eles e marque na sua pele. Isso é Então, diferenciação. isso é diferenciação, isso. O cara não é, porque senão ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, desenhar um cavalo, um leão bacana, e todo mundo faz isso. Não, o cara fez outra coisa, isso aí. Isso aí, cara, essa coisa, esse é mais um exemplo. Então, uma pessoa que passou um dentista, por exemplo, que a técnica que ele está usando, sei lá, ele ficou, imagina, que esse dentista ele resolveu, ou médico, enfim, se abnegar da vida terrena e ficou lá entre os monges tibetanos por 3 anos. Aí depois que ele alcançou o que ele queria, ele voltou para cá e hoje ele montou um consultório tranquilo lá. Esse cara é diferente. Para algumas coisas, para as pessoas que são ligadas a esse tipo de procedência, esse cara tem um valor extraordinariamente maior do que os outros. Então a pessoa vai ser escolhida por quê? Pela especialidade, de novo, pelas brincadeiras que eu estou usando aqui, por Harvard? Não! É porque ele tem uma história de vida e que tem identidade com quem vai consumir aquilo. Tem identidade. E aí faz toda a diferença também, né? Então tem vários exemplos assim. Outro exemplo de história é a história de quem viveu a dor. Aí dor
inclusive literal. O cara, por exemplo, que teve câncer. Um cara que teve câncer, um dentista, sei lá, que teve câncer, ou uma história muito forte para contar, e resolveu dedicar a sua vida para atender outras pessoas com câncer. A pessoa que teve, quer ver, lábio leporino, fenda palatina. Teve bebezinho, sofreu com isso, não fez cirurgia, não sei o que, né? E hoje tá bem. Né? Ou seja, tá bem, não vai... Dedica a sua vida para que outras pessoas, outras crianças não passem o que ele passou, não tenham o bullying que ele teve, não seja o que for. O cara sente a dor, é diferente. A criança vai ou seja quem for, tô falando criança, mas o paciente vai entender que esse cara não é só um cara especialista. Ele, além de ser especialista, sente a dor emocional da coisa. Então, a história do cara vai contar pontos também. Então, tem a ver com isso? Tem a ver com isso. E por aí vai. Estou dando exemplos assim, de casos reais que eu conheço, que fazem muita diferença e que, por si só, geraram toda uma construção de diferenciação, né? Isso, o Plínio. Olha o Quadrelli na live. Grande Quadrelli. Um abraço, querido. O Quadrelli, semana que vem, tem a nossa última live dos 7 pecados do mundo corporativo. Ah, é? Semana que vem. A gente, quando tem essa percepção, eu vejo muito isso. Sabe onde eu percebi isso que fazia muita diferença comigo? Pelo meu jeitão de falar. Eu falo assim, eu elogio muito você, Plínio, o Quadrelli, o Estevão, porque falam de uma linguagem, sabe, mais gostosa de ouvir. Vocês falam assim. Uhum. Eu não falo assim. Eu falo agitado. Então, muita gente tem uma preconcepção de quem é o Eduardo Picanso em função da maneira agitada como eu falo, como eu parto para a defesa de coisa que eu não sou a favor, eu vou e defendo a galera que não sabe se expressar. E aí, hoje, eu vejo assim, quando eu comecei a contar a minha história na odontologia, antes de abrir meu curso, Plínio, você não tem ideia das pessoas que me viam como um cara durão, falaram assim, cara, meu irmão, esse cara não é nada disso. Esse cara não é nada disso. Agora que eu estou vendo a história dele, é outra coisa. E isso acontece com qualquer negócio, com qualquer pessoa. Uhum. Eu via na prática. Na prática, as pessoas, assim, ó, talvez tivesse uma guarda alta comigo, baixaram total. Falaram assim, cara, olha a história desse cara. Uhum. Então, não tem uma história nada demais, mas é uma história voltada a você querer, de fato, entender mais sobre as coisas. E muitos falam assim, mas esse cara quer tirar em tudo quanto é lado. Cara, entende a minha cabeça. Antes de julgar, entenda como a minha cabeça funciona. Uhum. Então, e aí depois que você entende, assim, cara, mas faz todo sentido. Uhum. O Plínio sabe como é que eu funciono. Então, tem uma coisa, eu sou curioso, eu quero entender a coisa até entender algo. Quero, porque eu sou assim. Você viu esse exemplo também que a gente está falando de história? Esse meu podcast, o episódio 100, que você está nele, inclusive. Muito bom, cara. O que ele é? História. Pô, muito bom. Na boa, eu fiquei muito feliz e lisonjeado de estar no episódio 100 e assim, e ter não um papel de destaque, que eu não quero confete. De fato ter sido relevante na construção da narrativa do 100. Uhum. E foi, muito é muito relevante mesmo, não é? E não sei mas porquê, mas não é... pela assim, puta, eu falei, cara, meu irmão, o cara que eu mais admiro, maluco, o cara me botou ali, porra, como um pilarzinho da narrativa. Existe uma história ali, ó, e ele caminha, e foi muito legal, muito legal. Então, olha que bacana, e foi um prazer ter o seu depoimento e ter selecionado ele para colocar ali. Mas, eu te agradeço mais uma vez. Mas o que eu estou mencionando é isso, olha que interessante, né? O que foi o episódio 100, que é o episódio comemorativo, o meu objetivo era contar bastidores. Né? Falar assim, olha, eu vou te contar a história do podcast. Né? Então ele ficou super longo, mas eu recebi um monte de comentários, mas um monte, cara, em áudio, vídeo, agora, depois dele, dizendo, cara, passei a valorizar mais ainda o podcast, vi tal coisa, reconheci a outra, me identifiquei com a história, agora entendi. Cara, é muito legal. Então, ou seja, eu mesmo estou falando disso aqui, né? Ou seja, como história é importante para as pessoas, né? O entendimento do porquê. Ou como você falou, quando as pessoas te entendem, né? Você falou, a pessoa quando começa a me entender, ela entende o porquê que eu ajo ou reajo assim. É isso aí. Quando a gente
quando a gente dá um motivo, as pessoas entendem uma causa, faz mais sentido, né? A nossa bandeira, o nosso argumento, a nossa paixão por algum assunto, por brigar por alguma questão, ou relevar outra, porque tem uma história por trás, né? Isso tem a ver com o ser humano. E essa identidade que as pessoas buscam. Sim, e vou te falar, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando de descomoditização, tudo a ver, porque se a pessoa entende o seu porquê, a sua causa, e o porquê aquela causa, Isso. não só a causa, a minha causa é para defender velhinho que não tem onde dormir. Não, porque, cara, porque meu avô morreu na rua. Se tiver se fizer sentido aquilo, puxa, aí a causa Exato. faz sentido, né? Não é porque Exato. sim. Exato. Isso aí, então, é isso aí. Exato. E pouca gente tem essa sensibilidade. Essa sensibilidade. Que isso vai fazer a diferença na sua descomoditização. Uhum. Talvez a sua história possa fazer com que muito mais pessoas te procurem. Exato. E isso não tem curso em Harvard. Não tem nada. Não tem. Eu tô lembrando de um caso, que foi muito bacana. Perdi até o contato com esse colega. Ele é lá do Guará, de Brasília, ali, né? Do entorno e tal. O cara foi alfabetizado. Ele é da roça e tal, né? A história dele é muito bonita. E ele conta essa história, ele se emociona até. Né? Então ele aprendeu a ler com 14 anos de idade, se eu não estou enganado. Conforme ele aprendeu a ler, ele ficou tão maravilhado com o mundo do conhecimento. Imagina, o cara nunca tinha ido para a escola aos 14 anos de idade. Imagina de onde o cara é. Do interior do mato, né? Jeca Tatu, né? Como ele mesmo se falava, usava um termo parecido com esse. Aí falou assim, ele aprendeu a ler, ele descobriu um universo, um mundo. E aí ele lia romances, né, histórias, sei lá, Sítio do Capão Amarelo, sei lá. Ele via, ele falava, cara, entrava nas histórias e tal. Conclusão. A clínica dele, olha o que eu vou falar agora, presta atenção aqui. A clínica do cara se transformou na biblioteca da cidade. Ele é ortodontista, então ao invés de secretária recepcionista, quem ele contratou foi uma bibliotecária. O cara tem centenas, milhares de livros na clínica, disponíveis para a pessoa poder pegar o livro, levar para casa, voltar no mês seguinte, devolver, pegar o outro. Então quem controla isso é uma bibliotecária. E todos os anos no Natal, ele faz um enfeite numa praça de 15 metros de altura, ou coisa que o valha, feita com livros, que ele encapa para não estragar o livro, coleciona livro, é o dono da biblioteca que ele fornece gratuitamente para a cidade, fica lá, pessoas podem entrar, e tudo para ele tem a ver com palavra. Então ele faz concurso e estimula as pessoas, à noite a clínica tem alfabetização de adultos, mas isso não é porque é bonitinho. É dele, é natural. E quando você conhece, você já vê essas coisas, você já acha bacana. Quando você conversa 5 minutos com o cara e entende que é porque ele foi aprender a ler com 14 anos de idade, então a clínica dele bomba. Ele tem 2 andares, a clínica lá, não sei, eu perdi o contato com ele agora. Mas assim, bomba, uma bomba mesmo. Assim, mas qual é o diferencial? De novo, porque ele tem um laser, porque ele fez rádio. Não! É porque o cara, as pessoas se envolvem com a história do cara. Então tem um outro lá, mas o outro é um comum. Ele não é um comum, ele é um cara que vai te contar histórias, ele fala muito, ele conta e tal, e todo mundo quer participar daquilo, ouvir aquelas histórias. Então, muito legal também, é muito interessante. E mais um exemplo de que as pessoas se identificam com essas histórias, né? Sim, e isso você acaba fazendo com que mais pessoas façam um movimento legítimo de se engajar em alguma coisa. Uhum. Assim, cara, eu pertenço ao grupo de pacientes do dentista tal, cara, porque ele tem essa característica. Isso. Tem essa característica. Não é pelo Botox, não é pelo implante que ele faz. Não, as pessoas têm necessidade desse comportamento. Tem um livro que é legal, se alguém tiver curiosidade, do Seth Godin, ou Godin, que chama Tribos. Vale muito a pena ler esse livro, que ele fala muito sobre essa necessidade dessa identidade que as pessoas têm, de construir relacionamentos com outras pessoas que defendem causas semelhantes, ou que de alguma maneira faça a pessoa sentir que ela está num movimento, né? Então, isso tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui. Beleza, vamos lá para um terceiro item? Só pedi para uma amiga minha que está aqui pegar meu carregador. Ela está ouvindo a live, só que estou com medo da bateria acabar, só deixar plugado aqui um carregador que funciona. Tá bom.
Vamos lá. Deixa eu ver se alguém está falando aqui. O Quadrelli tinha mandado um abraço. Quadrelli, valeu, cara. Um abração também. Gente, que legal. Não conheço, vou procurar. Não sei o que ele está falando, conheço. Acho que deve ser o livro. Não sei. Beleza. Perfeito esse livro. Qual? O Luciano está falando do livro do Seth Godin? Deve ser. Deve ser. Beleza. O terceiro item, vamos lá. Para a terceira dica que eu quero falar de como se diferenciar, tá? Dica de como se diferenciar. Então vamos para o terceiro item. Peraí que eu enrosquei meu pé aqui. Não sei como foi. Cardápio. Cardápio. Cardápio? Os termos que esse cara usa, cara. Esses careca conversando inventam uns termos. Cardápio mesmo, assim. A ideia é, que serviço eu posso fazer? Que serviço eu posso fazer que ninguém faz? E aí eu posso falar que o serviço é diferente, pode ser o serviço em si, ou pode ser a forma como eu apresento ele. Né? Então, isso Vamos lá. Eu posso falar o seguinte, um serviço que só eu faço e que pode me diferenciar, por exemplo, eu faço um tratamento, eu evito, pelo menos, eu não uso, nossa, fugiu um termo agora, alopatia. Eu só uso homeopatia, por exemplo. Eu só uso remédios fitoterápicos. Nossa, estava travado aqui. Então, sabe assim, eu sou aquele profissional que não usa química. Porque hoje em dia existe um movimento muito forte, movimento vegano, movimento contrário ao excesso de químicas no organismo, etc. Coisas mais naturais e tal, né? Então, tem um nicho enorme de gente, mas não é pouquinho, não é enorme de gente assim no Brasil querendo consumir esse tipo de situação. Então, pô, eu também sou assim. A pessoa pode pensar, o dentista, o colega que está ouvindo a gente, pô, eu também sou assim, eu também gosto disso, também tenho essa coisa. Então, colega, por que você não seja esse cara para atender dessa forma diferente? Fala, mas dá para fazer? Claro que dá. Vai estudar um assunto, se torna alguém que trabalha com fitoterapia, alguém que trabalha com homeopatia, alguém que vai largar o máximo possível isso. A gente tem na mentoria, o Juliano está na turma com a gente aqui, a Rejane, por exemplo, aliás, acho que não sei se ela está aqui, se tiver, beijo, Rejane, que ela está fazendo, cara, o que ela está se diferenciando, a gente está estimulando ela na mentoria, a diferenciação dela está sendo em cima de acupuntura. Esse é um dos pontos interessantes. Então ela fica contando pra gente que ela está fazendo procedimentos super profundos, cada vez até endo já, usando a acupuntura, ou seja, já não dando mais anestesia na pessoa, conseguindo, né, processos de reparação mais rápidos, e ela fica até contando pra gente, a gente fica curtindo junto e aplaudindo junto o desenvolvimento. É isso. Por quê? Porque existe nicho para isso. Então a diferenciação pode ser porque eu começo a trabalhar num sentido de dar para o meu cliente uma coisa que está na linguagem dele, do jeito dele. Aí, o trabalho é sensacional da Regiane, ele está falando, Juliano. Não é, cara? O Juliano está aí de prova. É muito legal o que ela está construindo. E interessante, o Juliano vai lembrar disso. Ela, no começo, ela não percebia que isso era diferencial. Ela não percebia, não achava que era uma coisa que ela fazia a mais. Mas eu falei, não, vamos colocar foco nisso, vamos começar a trabalhar nisso. Isso aí, entendeu? Isso ela largou o convênio, ela contou pra gente, a gente até aplaudiu ela, né, Juliano? Por quê? Porque ela conseguiu largar o convênio já, ou seja, já está caminhando no sentido dos objetivos de vida, porque ela começou a acreditar numa coisa que ela já fazia com a paixão. Não é só a paixão, vamos entender que isso aqui pode ser seu foco estratégico, vamos caminhar nesse sentido, esse é o seu diferencial, essa é a pessoa que você quer ser, não é? Então seja. Então, Plinio, quando você fala do cardápio, é uma coisa que, assim, gente, eu não vou dar agora... Assim, a fórmula da roda. Não, a roda já foi inventada. Quando você pega... Agora, isso vale para todo mundo que está aqui. Todo mundo. O teu cardápio, o que você oferece? O que você oferece? A maneira como você não só escreve o que é, que eu até falo nos treinamentos, em vez de botar a restauração em resina, uma reconstrução tridimensional personalizada. É diferente, mas se você parar para ter um cuidado de minimamente criar algum material que explique minimamente o que é uma reconstrução tridimensional do dente, explicar minimamente, não é ser prolixo de como vem um processo da cárie, não. O que é um processo de cárie, o que é um dente quebrado, o que pode acometer, quais são os nervos que estão ali embaixo, como é que você reconstrói o dente
de forma tridimensional e quanto tempo aquilo dura. As características de um adesivo de última geração, de uma resina de última geração, o que é uma resina nanoparticulada. Quando você mostra para o cara vai falar o quê? Uau! Eu achava que era uma massinha. Uhum. Isso pode estar no teu cardápio. Isso. Depois você pode apresentar um videozinho, pode apresentar uma forma, um PDF, pode apresentar um livro. Uhum. Um livro muito bem editado, com fotos bonitas, mostrando o que você faz. Bota você como pintor, como artista lá na frente, bota você com a roupa do Pablo Picasso, e bota lá, e você é o dono daquele restaurante, aquele cardápio é teu. O que você faz? Você faz lá bituração, R$10. Distração, R$8. Limpeza. Limpeza é pior de tudo. E aí, assim, por que não dá para ajudar? Porque você está indo em direção ao grão. Uhum. Você está indo em direção ao grão. E assim, eu não estou falando para você inventar nada demais para o teu cliente. Você falar minimamente o que é um tratamento endodôntico. Na hora que o cara entende o que é aquilo, o cara fica encantado, maravilhado. Não, e às vezes, você falou, não é nem inventar, mas às vezes é inventar, por exemplo, um nome. E tem umas coisas que a gente tem uns nomes assim que não fazem nem muito sentido às vezes para o paciente, né? Então, sei lá, eu falei da limpeza, né? Pô, limpeza, cara, limpeza você faz ou na faxina, ou então limpeza, o máximo que o paciente pode fazer limpeza, você faz em casa com a escova. Aí você tá com a escova, você faz uma limpeza, né? Agora, o que você faz no consultório, por exemplo, não é limpeza, é remoção profissional do biofilme, ou remoção de agentes patogênicos. Eu chamo de terapia básica periodontal. Então, a mesma coisa. enfim, dá o seu nome. Dá seu nome, cara, né? Assim, porque é isso, não é mentira, é isso mesmo, mas é uma forma de você falar diferente e que fica melhor do que uma limpezinha. Aliás, diminutivo só piora um negócio, né? Périozinha. Aqui vamos fazer só uma limpezinha. Quanto custa uma limpezinha? Limpezinha custa um precinho. Limpezinha custa precinho, né? Plaquinha, tu sabe de que eu chamo a plaquinha? Dispositivo de reposicionamento maxilomandibular. Dispositivo de reposicionamento maxilomandibular. Plaquinha. Não, plaquinha de doer, cara. Nossa, plaquinha. Cara, eu tenho urticária com essas coisas, né? Outra coisa que as pessoas fazem nesse sentido é colocar ênfase na coisa, no produtinho, né? Então, por exemplo, quem mais faz isso, muita gente faz isso, mas acho que os ortodontistas fazem muito, né? Ele coloca toda a sua capacidade reduzida à autoridade do aparelho. Cara, isso é tão danoso, é profundamente danoso. Assim, foca no aparelho. Este aparelho é genial, porque este aparelho te faz isso e vai fazer mais rápido. O aparelho, então não é você, cara. Então é o aparelho. Claro. Então, como chama esse aparelho, doutor? Chama tanto. Ele vai no outro, doutor, você usa aquele aparelho, usa, ele compara pelo preço. Se é o aparelho que faz a mágica, dane-se quem é o cara. Não, cara, eu sou ortodontista. Que aparelho eu uso é problema meu. É igual o paciente quer saber assim, que o paciente vai te perguntar que ferramenta o senhor usa, que marca. Não. Então para de... É a mesma coisa, assim, não interessa, é problema seu o que você vai usar. E hoje, o Invisalign está mais forte que o ortodontista por culpa do ortodontista. Que ele sempre falou, não, aqui tem Invisalign. Você fez a cagada. Você focou no Invisalign. Cara, o Invisalign tem isso. O Invisalign fez a lavagem cerebral em todo mundo, para todo mundo fazer a divulgação da marca. Então, todo mundo está construindo que aquilo faz a mágica. E eu sou o colocador daquilo. Eu te vendo, eu faço a intermediação. E isso a gente vai colher esse fruto daqui a uns 5 anos. Se prepare. Daqui a pouco, o intermediário muda. O produto é mágico, mas o intermediário muda. Presta atenção no que eu estou falando. E assim, se não mudar a postura, é ladeira abaixo, caixão e vela preta. Se não mudar a postura... Esse é o ponto, né, cara? É isso aí. O cara continua vendendo o Invisalign e não uma correção através de placas estéticas, que ele é o detentor do conhecimento para fazer isso. O ponto do ortodontista devia ser o seguinte, ó, sua boca está assim, tortinho, os dentinhos estão tudo tortinho? Como é que você quer que fique? Assim? Então, e para isso aqui vir assim, eu vou usar, vai demorar tanto tempo, você vai vir aqui de tantas vezes, eu posso fazer mais tempo, menos tempo, mais visível ou menos visível. O que o senhor prefere? Assim, beleza, então vou usar esse método, ok?
problema meu, do método, do aparelho, qual é, problema meu. Claro que eu vou discutir com ele por uma questão de estética, etc., de conforto, né? Mas a ênfase, não. É igual você contratar um mecânico e falar assim, espera aí, ó, se eu apertar o parafuso com esta chave de fenda, é 100. Se for com esta, é 200. Para com isso! Aí vê que não faz o menor sentido. Meu E o Deus dentista do faz o quê? céu! O que interessa é assim, eu sei apertar o parafuso e sei quando e quanto. Que parafuso não te interessa, é problema meu. Então para de colocar ênfase. Eu posso te contar que existem essas duas, eu inclusive escolhi a melhor. Mas que essa é mágica e ela que faz a... Não, eu que faço a mágica, não é o troço. Isso é uma coisa que a gente bate muito, que é do dentista entender de venda. E é por ele não entender de venda que o argumento dele é a chave. Porque ele não sabe vender. Sabe qual? Eu vou mais fundo, eu acho que é pior que isso. É medo. É medo da pessoa não perceber o próprio valor. Então ele coloca a culpa do preço e a culpa do valor efetivo na coisa. Doutor, por que é caro? A coisa é caro. Não é. A coisa é caro. Não, cara, não é. Então, quando a gente fala isso, que eu coloco que é produto importado e que a coisa é cara, então eu estou dizendo, por isso que é caro. Ou seja, eu não valho. Eu sou o colocador da massinha. A massinha que é caro. Então, ó, é massinha. O protético que é bom, que é caro. Eu sou o não. Assim, por que é caro? Porque tem um processo de trabalho que eu tenho que saber como é que é, eu tenho que fazer o ajuste, eu sou responsável por isso. É por isso. Para de botar a culpa no material. Primeiro, porque não é verdade. Isso. Quem faz conta sabe que não é verdade. Quem não sabe fazer conta acha que é porque paga um montão no dental e acha que é. Mas não é. Só fazer conta descobre que isso não é motivo. Segundo, porque é um desserviço para você mesmo e para nós. Botar a culpa no material. Porque você está dizendo para as pessoas que é caro porque a coisa que não é verdade. Então a gente tem que dizer o seguinte, por que é caro? Eu faço porque eu quero e é assim. O Plínio, quando a pessoa aprende a precificar que ela tem já nela, o que são os custos estruturais dele, para ele ser quem ele é, ele entender que ele vai ter que parte do preço pagar a mão de obra, que pode ser ele, nesse momento ele é mão de obra, se ele começa a entender isso e fala isso para o cliente entende os 700 de custo para entender por que construiu aquele preço daquela forma. E é muito honesto, inclusive, quando vê da maneira que você deixa separado aqui, ó, o meu lucro para fazer isso é esse, é 25%, 20% desses 1.000 que eu te cobrei, eu estou lucrando, são R$200. Eu nem chego nisso, eu nem falo nisso, porque não interessa para ele. Eu só falo que é porque tem... Ó, o Henri falou, por 30 anos de estudo. É isso mesmo, Henri. É assim que eu falo mesmo. Por quê? Porque sim. E por quê? Porque é. E se for porque não tiver razão? Não tem razão, é porque eu quero. Também não tem problema. Sim. Ah, sim. Mas aí tá caro. Ok. É quanto vale. Quanto vale para fazer comigo nesse local aqui, para usar o que eu uso e com o talento que eu tenho. Com tanto que eu investi na profissão. Isso tem um custo. Você vai fazer uma cirurgia, você escolhe o profissional pelo preço, uma cirurgia neurológica. Vamos supor que você não tenha convênio. Você vai escolher o cara pelo preço, você vai escolher o cara pela sua capacidade, pela sua história, e por outros argumentos. É uma lista. Pelos outros, o preço você pode até considerar entre talvez dois empatados para você, mas você não vai escolher pelo critério preço. Ninguém vai. Ninguém vai. Por quê? Porque você está querendo exatamente alguém, né, que minimize o risco, que eu sinta que eu tenho maior condições de sair bem de uma cirurgia grave como essa. O sapão fala o quê? Pois é. Pode morrer. Pode morrer. Vai morrer, fica esperto. Vai morrer. O sapão vai falar, vai morrer. E aí você botou na reta, não. Vou pelo preço aqui, eu vou no que não. Né? E aí, isso volta aquilo que a gente falou. Quanto mais você entender como o cérebro reptiliano funciona, melhor o teu argumento de venda e você consegue fazer com que o teu serviço descomoditize. Isso. Claro. Isso. É isso. É isso. É isso. É isso. E é isso. É isso. É, cara, ó, vamos falar mais um item aqui. Quarto item, né, pra gente aqui. Resultados e benefícios. Ou benefícios. Resultados. Aqui é o famoso que você fala muito, eu também falo muito, que é a gente não focar no produto em si, mas na transformação que ele gera, né? Então, eu posso criar uma... Então,
que você está dizendo, Plínio? Que dá para criar a estratégia de diferenciação em cima da transformação? Sim. Eu vou dar um exemplo. Tinha um programa, antigamente, esse programa, inclusive, ele era patrocinado, ele era num canal fechado que eu acho que era o Discovery Channel, se eu não estou enganado. Esse programa chamava Extreme Makeover, que depois teve um outro programa de reforma que usou o mesmo nome, e aí deu confusão. Mas o Extreme Makeover pegava gente feia, feia, eu tenho as fotos, cara, gente feia, né? Levava para um lugar tipo Ilha de Caras, assim, levava para um lugar, e a pessoa passava uns 2 meses lá, fazendo harmonização, implantando o cabelo, prótese de tudo que é tipo, no dente, fazendo radical. Então, por isso chama Extreme Makeover, é extremo. Mudava o nariz da pessoa, tudo, cara, extreme, né? A pessoa perdia 20 quilos, era um negócio assim. E aí depois, então o programa inteiro eram os bastidores e fazendo isso e tal. Esse programa foi bancado, patrocinado pela Associação das Cirurgias Plásticas nos Estados Unidos. E depois, durante algum tempo, entrou lá o Bill Hoffman, né, que era o cara da odontologia cosmética, que nos Estados Unidos tem muito, que agora está chegando mais para cá. Travestida junto com a Hoff, está chegando um pouquinho isso para nós. Mas lá existe a odontologia mais cosmética, que é... O cara fala assim, eu quero os dentes verdes. Beleza. Dane-se, né? Eu quero dente um dourado, um verde, um amarelo e tá escrito... Dane-se. Eu tenho que desgastar tudo, os caras estão nem aí. Essa é a odontologia cosmética, que é diferente da estética. Que o Brasil, a gente é muito defensor do elemento dentário e da odontologia estética, de dar o melhor... Eles não, né? Então, essa linha. Então, mas os caras participavam disso e faziam transformação. Bom, a pessoa, a mulher, o homem, enfim, tinha todo tipo lá. Feioso, voltava e falava, não acredito, não é possível que seja a mesma pessoa, né? Você vê até a cara do marido olhando e dizendo, não é possível, que aquela baranga virou isso aqui, né? Assim, muito legal. Então é um programa legal, e tinha aquele, né? Então, mas eu estou dizendo que esse programa foi bancado por eles. Cara, eu não vou talvez saber com precisão a estatística, mas os caras mostraram, eu vi depois uma informação de que nos Estados Unidos o número de cirurgias plásticas que aumentaram por causa desse tipo de programa foram em 27%, e a busca por odontologias cosméticas daquele nível lá subiram em acho que uns 40% de demanda no que eles estavam vendo. Assim, funcionou pra caramba. Mas qual que é o ponto que eu quero falar assim? Eu estou usando isso como exemplo só para servir de pano de fundo. Eu estou dizendo aqui que eu posso fazer diferenciação no resultado ou benefício. Você imagina uma clínica, uma policlínica, a sua clínica, você, sua equipe, lá, falando o seguinte, ó, a partir de hoje, o que a gente vende para o mercado, usando eu como um exemplo hipotético aqui, o que a gente faz é Chrome, odontologia, Extreme Makeover odontológico, né? Junto talvez com um dermatologista, com um cirurgião plástico, então nós fazemos Extreme Makeover. Então, cara, quem é que promete um resultado de transformação como esse? Então, eu não estou falando do procedimento A, não estou falando se é Botox, não estou perguntando se é fio, não estou falando, não interessa. Vem aqui que eu resolvo. Vem aqui que eu resolvo, como problema nosso. Vem para cá que nós vamos conversar a respeito. Você está afim de uma transformação daquele tipo lá? Está afim? Vai custar uma grana, mas está afim? Tá. Vem para cá, porque se hoje uma pessoa aí no Rio de Janeiro quer fazer um negócio desse, como eu falei desse programa assim, radical, vai aonde? Não tem. Não tem. Tá vendo? Como um diferencial? Um diferencial simples. Então, se a gente reunir fulano, umas 4, 5 pessoas de especialidades diferentes, nos reunir num lugar e falar que a gente faz isso, puta diferencial, cara. Né? Esse cara, sucesso. Vai fazer fila de gente que quer esse tipo de coisa. A questão é, na sua cidade de 10 mil habitantes, tem gente para isso? Cabe isso? Não, não cabe, então não, né? Mas acho que está todo mundo entendendo com maturidade que nós estamos falando aqui, que seria uma possibilidade, sim, de alguém oferecer. Estou usando isso como exemplo, né? Não sei se está aqui, mas estava presente no começo da conversa o Henrique Taniguchi, meu sócio lá do Pleno, né, do curso. Ele entrou aqui no começo, não sei se está aí ainda. Se tiver, Henrique, dá um oi para nós aqui. O Henrique, por exemplo, qual que é a promessa que está por trás do que ele faz? É extrair os 4 sisos da pessoa com tranquilidade, sem correria, em 15 minutos. Então, ele faz isso? Fez na minha filha, inclusive. Ou seja, incha nada, fica maravilhoso. Essa é a promessa que está por trás disso. É isso que você quer porque você tem medo, ou porque... Né? Geralmente quem vai lá é porque tem medo, e medo da reação, ou já não gosta mesmo, quanto mais rápido puder fugir, melhor. Então, então qual é o foco? O foco não é só no fato de fazer cirurgia, é de fazer cirurgia desse jeito. Rápido. Exato.
Então eu consigo fazer uma diferenciação dentro da diferenciação, porque a diferenciação de dizer que é na especialidade de cirurgia já é por si só um diferencial, eu já começo a ter um foco estratégico. Quando eu faço dentro disso, eu digo que a proposta minha é fazer os 4 sisos rápido, sem correr. E ele não corre mesmo. Nem ele, nem Sigmi Taniguchi, que é outro cara fera lá de Goiânia também que faz isso, primo dele. Pô, cara, então quando você vê que tem gente que faz isso e que as pessoas buscam por isso, então isso cria diferencial? Cria fama. Eles são conhecidos por isso, cria reputação, né? E essa reputação já levou ele até para a televisão, literalmente, para ser entrevistado e querer saber sobre isso. E essa coisa que você falou, primo, que a gente entende o mercado, que isso vira uma fama, isso vira uma reputação, só que se você tiver estratégia, você pensa nela antes. Esse é o ponto. É disso que a gente está falando. É isso, esse é o ponto. A gente está falando, a live inteira é disso. Não é assim, depois você ver no que você é bom. Não, não. É você pegar alguma coisa específica, que é isso que você vai focar para ser o teu diferencial. É por isso que você é único, por isso que você é diferente. E focar a tua estratégia de marketing, de venda, de aparição, de post, tudo em função do como você é diferente. E olha que doido que é esse negócio, que eu falo essa frase sempre, né? Meus mentorados alunos sabem que quando mais eu fecho, mais eu ganho universo. Essa frase eu uso bastante. Quando eu fecho o foco, é que eu ganho universo. Ao contrário, todo mundo imagina que é abrir. Olha que doido isso que eu acabei de falar. O cara, ele divulga, é uma clínica só de cirurgia. A mulher de tudo. Posso até atender tudo, mas só fala de cirurgia, é focada. Dentro disso, fala isso aqui, siso rápido. Cara, fala, mas aí eu vou morrer de fome. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Né? Não entendeu nada. Então, quando eu fecho, quando eu entendo o meu cliente, eu tenho que ser fanático pelo cliente, não por ideias malucas. Porque, por exemplo, muita gente confunde inovação com fazer algo diferente, né? Então, fazer, por exemplo, arroz e feijão com leite condensado, feijoada com leite condensado. É diferente, mas não, né, cara? Isso não é inovação. Porque não agrega valor para ninguém, o que o cliente não quer comprar essa porcaria. Não é isso, não é esta a ideia. Então, o que eu faço para conseguir algo que o cliente tem que ser viciado em cliente. O que o meu cliente quer, o que ele percebe valor, o que para ele é diferente, o que para ele pode ser especial. Eu tenho que pensar fora da caixa, fora do odontológico, né? Eu tenho que pensar nisso que nós estamos falando, no nome do serviço, no nome do serviço, inclusive, como a gente falou, no tipo da história que eu vou contar, eu posso estar me diferenciando pelo resultado, pelo benefício, tudo aquilo que a gente está falando até agora, né? Pela construção do cardápio, etc, a aparência do lugar, né? Tudo aquilo que a gente mencionou ali. Enfim, e eu posso também fazer uma última diferenciação, essa lista é enorme, mas enfim, vou contar mais uma, vamos lá para a quinta. Preço. Preço, agora estragou tudo. Preço estragou tudo, como preço, assim. Preço, mas eu posso me diferenciar por ser preço baixo? Até posso. Posso, né? Então, pode ser uma estratégia de diferenciação da Casas Bahia? Pode, mas é péssima. Porque se escraviza. Se escraviza em que sentido? Porque você nunca consegue sair daquela margem e tem que ter uma venda gigantesca, vender 1 bilhão de coisas para conseguir ter a margem. Então, pode diferenciar? Por isso eu estou dizendo, pode, mas é bom? Não, e não recomendo. Não recomendo. Mas pode ser como diferencial? Pode, mas eu não recomendo. Agora, então, o que mais que eu poderia me diferenciar por preço? Então, eu só falei isso que pode, mas na verdade é para dizer, não faça, porque praticamente não pode. Tá? Pode, na teoria, mas não pode para nós. Para nós, não faça isso. Então, faz de conta que não pode. Mas por que eu estou contando que preço aqui? Porque é a forma de cobrar. Eu te chamo de preço, mas na verdade é a forma de cobrar. Vou te contar casos que eu já vi, alguns a gente ajudou a participar, outros não, outros eu só observei e vi e falei, genial, genial, isso, cara, parabéns para você. Por exemplo, a pessoa falou o seguinte, olha, para mim, tratamentos eu vou cobrar o seguinte, eu olho para o dente e vejo se aquele tratamento do elemento dental é algo simples, médio ou complexo, sim. PMG. Então, vou inventar um valor aqui. R$500 é o simples, o médio é 800 e o outro é 1.000. Ponto. Então ele faz orçamento assim, pequeno, médio, zero, médio, grande e tal, não sei o quê, R$20 mil, acabou, tá feito o orçamento. O que eu vou fazer? Problema meu.
Você veio aqui para ficar bacana, não é? É, vai ficar. Ah, tem canal, não tem canal, problema meu. Tipo assim, claro, ele vai explicar para a pessoa, mas eu estou dizendo assim, não interessa. Ah, um canal, 3 faces, ih, deu 4 faces, agora vou ter que te cobrar mais uma. Cara, não faça isso, pelo amor de Deus. Você errou o orçamento, problema seu. 2 faces, tem que cobrar mais uma face, porque agora, ih, deu ângulo. Deu ângulo, então agora não é mais face 3, é 4. Que caso, o paciente não tem que saber disso. Né? Então, olha, eu já vi gente que cobra por dente. PMG, você viu gente cobrando assim? Então, mas olha, por que não? Quem disse que a gente tem que cobrar daquele jeito? Quem disse que a gente tem que cobrar sempre pelo procedimento e fazer a listinha? É um jeito? É, mas tem outro? Alguém pensou, vou comprar outro diferente. É que eu ainda não te mostrei a versão finalizada do Self-Manager, mas a construção do preço dos serviços é fundamentada em um monte de critério que eu não vou falar agora, mas na hora de dar o orçamento, tem lá complexidade padrão, média ou alta. E na hora, por procedimento, por serviço. Então, depois você escolhe quem é o dentista que vai atender, qual é o dente, tem lá complexidade padrão, média ou alta. Se for padrão, é o preço da tabela de preço. Média aumenta 10% e alta aumenta 20%. E se for emergência, mais 20%. E você muda o parâmetro, se você quiser. Mas é um critério já em função de complexidade. Isso, e faz sentido, porque te dá mais trabalho. Isso. Então, por exemplo, esse colega que eu estou falando, por exemplo, ele falou assim, olha, de verdade, essa foi a ideia dele, o raciocínio dele, que fez todo sentido. Ele falou assim, eu ficar falando para o paciente qual que é o ângulo, o tipo de restauração, se ela é grande, se ela é pequena, se é fácil. Ele falou assim, eu ficava mostrando para o paciente o desenho, olha, pega esses 3 lados, os 2, e aqui vai pegar, e vem para cá. Ele falou que o paciente me leva com uma cara de que, e daí, né? Tanto faz, resolve, né? Ele falou, quer saber? Eu comecei a falar pro cara, tá, isso aqui tem que fazer, ó, tem restaurações e canais aqui, diversos dentes. Ele falava mais ou menos assim, tá tudo certo, beleza? Tá tanto. Tá, problema meu. É problema meu. Né? Deixa que eu faço aqui, se na hora lá tem 3 faces, os 55, tem que tirar tudo, fazer a coroa, problema meu, eu faço lá e resolvo. Porque no fundo, é igual quando você vai reformar a casa. Aí dentro do cara fala que vou comprar 50 tijolos, sabe? Meu irmão, você tá na minha casa. Ela tá assim. Você vai fazer o muro? Vai fazer o muro para mim? Fica pronto quando? Bom, tá certo. Isso aqui me interessa. Vai custar 20 mil essa reforma. Tá bom, eu aceito ou não aceito. Mas é igual. O que vai ter que fazer é você, como pedreiro, saber o que de trabalho vai te dar, quantas horas vai te consumir, quanto de material vai te consumir. E você botar o preço em função global, é isso, é igual o pedreiro da obra. Outra coisa, outro formato do que eu gosto também, que é provocador, é a gente cobrar por combo, por exemplo. Por combo. O que é um combo? Assim, sei lá, fazer um tratamento ortodôntico junto com consultas de otorrino, uma consulta de otorrino junto com sessões de fono. Então o que eu vou vender é um tratamento, eu gosto de preço fechado, eu não gosto de manutenção, sou meio contra a manutenção, mas tudo bem. Mas vamos supor que então eu estou cobrando esse tratamento todo aqui, sei lá, 15 mil reais. E o cara vai pagar, tá bom. Mas o que está aqui? Tá todas as consultas ortodônticas que forem necessárias, quantas? Quantas forem necessárias para resolver o seu problema, não interessa quantas são. Claro que eu vou dar uma estimativa para o cara, mas eu não estou cobrando por 25,2, não interessa isso. E ainda vai incluir uma consulta de otorrino aqui e uma talvez no 10º mês, e ainda vai ter X sessões de fono, porque vai ajudar meu trabalho. Está incluso, então eu já contratei a fono, eu contratei, fiz o combo e vendi, já está incluso aqui. Cara, para o paciente é muito melhor, para ele entende que está tudo sendo coberto, porque isso é focar no resultado. Isso é focar no resultado. Não é, eu faço a minha parte, o outro faz a dele, eu encaminho, ele me encaminha. Não, cara, é um passo além. Um passo além. Next level. Next level. É aquela conversa que a gente estava falando da parceria, lembra? Do Next Level? Das parcerias 3Gs. Parceria 3G para construção de combos. Para construção dessa coisa diferente. Ó. Eu, otorrino e fono, dá para fazer um bem bom? Dá. Quanto você quer para isso? Vai trabalhar para mim. Eu te pago isso, tá, seu otorrino? Tá bom. Então, tá, eu vou te mandar o paciente, ele vai lá, você atende, eu te pago, beleza? Beleza. Quanto vai ser essa consulta? 200. Tá bom, eu te pago. Te mandei o cliente, eu te pago. Beleza, opa, diferente. Eu estou comprando do meu paciente, estou agregando valor para ele, tá tudo certo. É outra alternativa do que eu estou chamando aqui de diferenciação por preço e forma de pagamento. Então, botei nesse bloco aqui, né? Dá para fazer, por exemplo,
fazer uma cobrança de paciente e pagar por sessão. Por exemplo, a gente faz o pagar por mês. Então, ó, fez um orçamento, deu chego quantos mil, vou te parcelar em X vezes, bacana, tudo isso é muito legal, eu uso muito isso e recomendo isso. Mas por que não? O cara falou assim, vou pagar por sessão. Nossa, vou pagar por sessão? É. Mas aí se não tiver dinheiro, não vem. Ok? Tá bom. Então, tá bom? Por quê? Qual seria o problema? Mas aí pode variar, pode ter sazonalidade? Pode. Então você pode ter problema de sazonalidade? Pode. Né? Mas você pode ter preços por horário. Qual que é o seu horário nobre? Das 18 às 20. Aqui sua hora custa 500 pau. E aqui custa 350. Estou dando um exemplo radical só para ser didático. É que nem o quilo. É que nem comida do quilo. Depois das 3 da tarde, é visto que você não vai barato. Então, eu estou dando um exemplo radical só para dizer, mas pode? Ué, pode. Pode tudo. Pode. Se está dentro do seu, se você fez a conta e está tudo certo para você, pode. Faz sentido para o seu paciente? Então, pode. Por que não? Então, dá para fazer diferente? Dá para fazer assim, por exemplo, na ortodontia. Muita gente tem problema com ortodontia na manutenção. Já cheguei para alguns clientes e falei assim, vamos fazer diferente? O seu cliente não vai mais pagar manutenção mensal. Ele vai pagar trimestralidade. Vai pagar um valor por trimestre. Nós vamos quebrar essa regra dele de ter que ser todo mês. E você não vai fazer mais consulta todo mês. Essa, aliás, é a minha regra de ouro para o ortodontista. Para com esse negócio de pagar todo mês e vir todo mês. Não. Porque, na verdade, eu conversei com muitos, centenas de ortodontistas, professores com relação a isso. No fundo, não precisava ter a consulta todo mês. Dessa sessão que eu fiz agora, que eu ativei, para a próxima, eu talvez precisasse ver o cara em 2 semanas. Pode ser que na outra vez vai ser dali umas 6 semanas. Na outra vai ser talvez 3. Essa é a verdade dos fatos. Mas todo mundo padronizou uma vez por mês, por quê? Para cobrar, para ter um mês, para ficar linear. Então já faz uma vez por mês, eu faço uma vez por mês. Mas não seria. Então, vamos fazer o seguinte: vamos quebrar a cabeça do cliente com essa coisa de manutenção. O paciente vai pagar por trimestralidade, por exemplo, né? E vai vir quantas vezes nesse trimestre? Não sei, não interessa. A cada trimestralidade ele vai pagar lá, sei lá, R$600, não sei. Tá? E aí, então ele veio hoje, aí eu falo para ele, você vai voltar daqui a 2 semanas, depois você vai voltar dali 3, e depois vai voltar. Ele vai vindo, conforme eu estou pedindo. E quando chegar a data do pagamento, porque não tem nada a ver com a data dele vir ou não. Claro. Eu vou desassociando o pagamento com vinda dele aqui. Estou dando exemplos, né? E, ou seja, porque alguém falou, eu posso fazer diferente? Por que não? Por que não? Por que a gente tem que fazer todo mundo a mesma coisa, do mesmo jeitinho? Você tem acompanhado o meu trabalho junto ao Grupo Index? Pouco. Eu vi que você estava fazendo, que você fez o negócio, estava até com a promoção lá, até agora, esses dias, né, que acabou, né, então, eu vi, mas não vi em detalhe, cara, não fui a fundo. Tu chegou a... Sabe o que é, não? O que é? Sabe o que é? É financiamento de tratamento, alguma coisa assim, não era? Não. É assim, é um clube de benefícios que um deles é a taxa. E aí, o que acontece? Quando eu falo assim, para precificar alguma coisa, o que acontece? Só responder uma coisa aqui. Sim, Gustavo, é cobrar pelo tratamento completo, tá? Fazer o valor fechado, parcelar e fazer dessa forma. Esse seria o ideal, tá? Mas de qualquer forma, ainda que fosse no modelo manutenção, ainda que for, soma o valor da manutenção, por exemplo, trimestral, por exemplo que eu dei, e você cobra o valor da manutenção de 3 em 3 meses. Só que não chama de manutenção, pelo amor de Deus. Manutenção quem faz é carro. Exato. Desculpa, se interromper. Mas o Juliano já passou aqui o site, o Henry também que já está assinando lá. Mas a questão do Index, que eu falo é o seguinte, quando a gente vai ensinar fluxo de caixa, tá? Que a maioria dos dentistas não sabe fazer fluxo de caixa, ele não tem fôlego para poder financiar os tratamentos em 8, 10, 12 vezes, ele não tem fôlego para isso. E aí o que o Index faz? Ele antecipa o teu recebimento quando você pode parcelar em até 12 vezes, tá? E a taxa de 12 vezes é 6,2. Então, o que acontece? Alguma coisa que eu cobrava hoje 10 mil, eu passo a cobrar 10,620, o paciente paga em 12 vezes e você recebe amanhã 10 mil. Então, é quando você queria receber. Então, o centro de custo, a despesa com cartão de crédito, ou de encargos de despesa financeira, eu coloco a despesa máxima em 12, e hoje um preço meu de 3 mil, não mais 3 mil, são 12 de 250. A percepção do cliente
E aí, eu faço isso para tratamento pontual ou um combo diferente do que o Plínio falou. Eu vejo assim, ó, ao longo de um ano, porque como parcela em 12, eu vejo qual é a necessidade dessa pessoa em um ano? Ah, eu vou fazer nele 3 botox, vou fazer nele 3 terapias básicas periodontais, vou fazer nele um clareamento. Quanto é que deu isso? Ah, isso deu 6 mil. Ah, deu 6 mil? Ah, então dá 12 de tanto. Uhum. Dá 12 de tanto, dá 12 de 5, dá 12 de 500. Então, você paga 12 de 500, eu recebo amanhã os 6 mil, tá menos 6%, obviamente, menos 6%, e isso resolve o que? O fluxo de caixa. Então, esse posicionamento de preço, agora com o Grupo Index, quem quiser entrar lá, Grupo Index com 2x.com.br/adesão. Você consegue entrar, o desconto vitalício acabou. Agora não tem mais desconto vitalício. Eu vi que estava com essa promoção do desconto vitalício que você falou e acabou recentemente, né? Eu vi isso aí. Exato, exato. Eu estava colocando um negócio para carregar aqui que está apitando aqui, ó. A gente já está com 1h50 de live. E vamos encerrando já, vamos caminhando. Vamos encerrando, senão a gente não dorme hoje. Não, porque a gente sempre assim, né? A gente fica, nós dois aqui, tempão. Cara, mas... Não, e é legal esse do índice, que não sabia em detalhe, eu vi que você tinha falado, era isso. É legal que você pode, e assim, para 12 vezes é 6,2, mas para 11 é 5,89, para 10 é 5,37. Então, tu pede, você pode botar lá teus tratamentos, que hoje, os meus cursos, eu não vendo mais, custa 3 mil, 12,50, não é 1.200, 12 de 100. 12 de 100. Pô, você não tem 12 de 100, você não faz nada. Então, e o dinheiro eu recebo amanhã. Então, isso para o negócio, quando você pensa no preço, muito bom. Você viabiliza. Muito bom. Para o dentista, você só vai gerar um problema para você. Porque se você não tem disciplina financeira, você pega o dinheiro todo à vista e quem faz grandes reabilitações, qual o problema? Depois não tem dinheiro para pagar o laboratório. Só que com isso, hoje, o próprio Juliano Guerra, que é nosso aluno aí, nosso parceiro, o Juliano falou assim, cara, eu pego o dinheiro, peguei o dinheiro dos 20 IMAX que eu vendi, recebi à vista, não tinha nem começado a moldar. Já tinha recebido o dinheiro todo, chegou pro laboratório e falou assim, cara, se eu te pagar as 20 coroas, que você vai fazer daqui a 2 meses, você me dá 10% de desconto? O cara deu. Então, deu 10% de desconto. Transformou aquilo em lucro. Claro, e aquilo virou para ele. Então, bom, eu comecei a entender mais do negócio, e acho que isso faz a diferença. Leandro entrou aí, deixa eu só dar um abraço aqui. Leandro, cara, bom te ver, bicho. Que legal, que bom te ver aí. Uma pessoa estava perguntando aqui, deixa eu só voltar para um assunto, aqui a Paula Miller, né? Falar de implantes, deve ser melhor fazer o pacote de implante para provisório e tal, né? Esse valor não assusta. Não deveria assustar, e se talvez você está achando que assusta, talvez o problema esteja na sua crença, né? Então, só para a gente tomar cuidado com isso. Porque, será que o paciente sabe quanto custa Aliás, quanto custa uma reabilitação? Sim. Quanto custa um implante? Quanto custa, né? A pessoa chega lá, a reabilitação tem quantos dentes para fazer, exatamente o que, em que profundidade, tem a parte periodontal ou não, quanto custa aquilo? Se o cara for num dentista aqui na esquina, se for na Barra da Tijuca, se for nos Jardins aqui em São Paulo, é o mesmo preço? Em 3 clínicas, entendeu? Então, assim, quanto custa? Não sei. Depende de um monte de coisa, não é? Então, pode ser que o valor que você mencionou, será que o valor não assusta? Esse valor, a metade dele, talvez um concorrente seu ache que assuste. A metade desse valor, fala, nossa, mas eu não tenho coragem de cobrar tudo isso. E para você, sei lá, você está falando de 5 mil, fala, será que não vai assustar com 5 mil? E o outro fala assim, nossa, mas não dá para cobrar mais de 1.000 aqui, Plínio, né? Então, assim, não vai por aí, né? Por quê? Porque a questão é quanto para a pessoa vale aquilo. Quanto vale aquilo para a pessoa, né? Para quanto aquilo é importante para ela. Então, eu não sei te responder nesse sentido, se o valor assusta, mas o que eu posso dizer é cuidado para ver se você não está com uma crença em cima disso e achando que o preço está... Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. Uma clínica que eu estava... Cara, uma longa história, mas enfim, uma clínica que eu assessorei lá. O vendedor, o cara que fazia o fechamento, porque tinha a parte do tratamento, o cara explicava e tinha um cara que ia fechar. Esse cara que fechava achava o preço absurdo.
Absurdo de caro. Ele achava caro. Por quê? Para a vida dele, para o nível daquela pessoa, aquele preço que o paciente ia pagar era absurdamente caro. Para o nível dele. Mas para o nível do paciente não era caro. Era barato. De verdade. Era, né? Não era tudo isso. O tratamento na época era um valor de 10 mil reais. 9 mil e pouquinho. O cara achava absurdo, porque para ele é um ano de salário, né? Sei lá. Já para o paciente, aquele nível de paciente lá, cara, né? Dinheiro de pinga pro cara, né? Mas ele achava caro. Então, o que a gente começou a fazer? Eu falei com o diretor da rede e tal, falei, você me autoriza? Eu cheguei pro cara e falei, olha, a partir de amanhã ele não custa mais 10, tá? Ó, a gente teve que mudar o preço, vai custar 18 mil reais. O quê? Porque é absurdo. Você que sabe, assim, ou você vende por 18 mil e cumpre, e bate as metas, continua batendo a meta, ou pede demissão, cara, que eu posso fazer, infelizmente. Não posso fazer nada, né? Aí ele fez uma tromba, né? Mas tudo bem. E naquele mês ele vendeu a 18 mil reais, né? Claro que ele dava os descontinhos dele de sempre, e fez a mesma taxa de conversão dos meses anteriores, bem ruim. A taxa de conversão dele é de uns 30%. Ou seja, naquele mês dos 18 mil, que eu quase dobrei o preço, ele continuou vendendo com os 30% de conversão. Quando ele passou um mês, mais de 3 semanas, mais ou menos, vendendo aquela mesma taxa de conversão, imagina, coitado dos pacientes, tiveram que pagar os 18 mil. Mas, enfim, o que eu cheguei para ele? Eu falei assim, olha, a gente pensou bem, nós vamos voltar para 10. Quando, depois de um mês, ele vendendo a 18, que ele argumentou, aprendeu para argumentar para 18, que ele começou a vender para 10, a taxa de conversão dele dobrou. Claro. Porque agora a nova percepção dele é que 10 era barato. A cabeça dele. Agora, o que mudou? A cabeça dele. Porque um mês depois, o que mudou? Nada. A cabeça dele mudou, então para ele agora 10 mil passou a ser barato. E aí, quando passou para ser barato para ele, cara, ele ofereceu diferente. Aí fechou, e aí vendeu. Cara, é muito legal a gente ver que uma boa parte da venda tem a ver com a percepção do cliente, que é isso. É muito mais a nossa crença sendo influenciada, a nossa crença influenciando a decisão do cliente. E isso deveria ser o contrário. É a gente que tem que fazer com a nossa crença de que vale muito, eu agrego e apresento o valor. Para que eu ache estranho o paciente falar, cara, como, mané? Como caro? Ainda aproveita que eu tô calmo de te cobrar tão pouco. Como caro? Né? Então nem entra na discussão se o cara tá achando isso, né? Estou falando de uma forma mais geral, é só para tentar dizer que a nossa mente é que devia dizer, eu tô valendo isso. Né? Se eu achar que eu não vou valer aquilo, eu entro numa jogada já ruim. Eu começo a entrar nessa coisa de preço e por aí vai, né? Mas é isso aí. A gente fecha o ciclo voltando a um nicho de mercado que aí fala, mas o meu cliente não pode pagar isso, mas foi você que escolheu ele. Uhum. Você que escolheu esse nicho. Uhum. Não, eu fui trabalhando aqui. Então, a não tomada de atitude, tomada de estratégia, fez com que você caísse nesse ponto. Então, não decidir já é uma decisão. Isso. Eu falo muito isso. Não decidir é decidir, cara. Não decidir. Se você não quer saber sobre gestão, sobre negócio, sobre estratégia, você acabou de decidir que o teu navio não tem comandante. É. Você vai só ligar o motor e acelerar. Então, isso aí. Somos livres para as escolhas e escravos das consequências. Essa frase é fantástica. Perfeito. Somos livres para fazer nossas escolhas, mas escravos das consequências. Perfeito. E assim, essa consequência pode ser triste, um tapa na cara para muita gente agora? Pode. Uhum. Por quê? Porque pode estar com um cliente errado, um cliente de convênio, um cliente que não valoriza, um cliente que fala que não tem dinheiro, um cliente que acha tudo caro, porque você talvez esteja num cenário ruim, você não se preocupa com o cenário, não se preocupou com o preço, não se preocupou com nada que a gente falou ao longo de toda essa live, que é uma live sobre como você não ser commodity, você ir em direção ao nome no copo e não a ser parte do grão. Muito bom, Plínio. Cara, puta, que live. Isso aí. Que live, cara. Que live. Que show, cara. Isso aqui realmente... Para começar devendo... Bota coraçãozinho pra gente aí, tô vendo alguns aí. Bota mais pra ver se você gostou mesmo. Quem tá com a gente aqui, valeu. Só pra gente saber se foi bom. Valeu. Cara, vou deixar salvo. Gente, olha só, você que tá vendo aqui ao vivo ou não ao vivo, cara, você tem uma obrigação moral de compartilhar essa live. Porque é uma live que é para todo mundo. Essa live é para todo mundo ouvir. Todo mundo. Hoje eu escrevi um texto. Você viu o texto que eu escrevi? Hoje? Vi. Vem em dezembro. Vem 10
né? Eu ontem, cara, eu sou maluco. Eu tava deitado na cama, e aí quando deu assim, sei lá, 1h pouco da manhã, eu comecei a pensar, falei, cara, tá começando dezembro, puta, que ano, caralho. E começou a ver a coisa na cabeça, e eu tô com uma amiga dormindo aqui em casa. E ela tava na sala de luz acesa, 1h30 da manhã. Eu comecei a escrever no meu WhatsApp aquela mensagem. Eu falei, puta, eu vou fazer agora. Levantei, 2h da manhã, sei lá, vim no PowerPoint, fiz no meu padrão e deixei pronto, cara. Coisa Pô, de cara. maluco. Não, mas tem várias minhas também que foi assim. Eu falei, puta, Vou veio a escrever coisa, agora. eu preciso falar isso, né? Para quem quiser entrar lá no grupo do Telegram para pegar esse material, tá convidado, entra na minha bio, tem lá o link, mais uma vez, ou entre em contato comigo de outra forma, vai ser sempre um prazer ter um papo, conversar. Quem já me procurou por outros canais sabe que a gente gosta dessa conversa aqui. Cara, obrigado pelo tempo juntos, pela companhia aqui. A gente vai se ver várias Uma outras vezes delícia. aí, tenho certeza disso. Pessoal, quem quiser, ó, faz um print aqui da nossa conversa, vou passar aqui 5 segundos, faz um print, marca lá, Plínio.Tomás, Eduardo Picanso e divulga. Porque, assim, senão a gente vai ficar... Eu estava conversando hoje com essa minha amiga, com a Luísa, a live lá, sei lá, de quem falando sobre o reiki, não desmerecendo o reiki, 1.000 pessoas. A outra falando sobre a ombreira que estava na camisa, 1.500 pessoas. Cabe a gente promover esse tipo de reflexão. Muito bom. Gente, espetacular. Plínio, cara, obrigado mais uma vez. Valeu, cara. E é isso. Tá? Ano que vem, olha só, uma coisa importante. Gente, o Plínio tem vários treinamentos que são foda, tá? E eu vou alinhar com o Plínio pra gente não coincidir. Que uma galera fala assim, cara, mas o treinamento do Plínio é na mesma semana que a gente tem empresário. Alinha com ele para ser em semana diferente, pelo menos. Eu vou ver as suas datas, que como o meu único produto é o dentista empresário, é mais fácil de eu conseguir fazer isso separado dos seus treinamentos. Uhum. Tá? Então eu vou tentar ver o teu calendário e vou colocar o dentista empresário. Quem quiser comprar ele online, o gravado está disponível, tá, gente? Esse treinamento são 45 horas, tem um preço promocional lá. Quem pegar os 3 módulos tá com um preço mais do que promocional, tá parcelado em 12. Mas a gente vai pro ano que vem fazer aí de novo, pelo menos um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Show de bola. Tá falado? Show de bola, conta comigo, hein? Maravilha, tô contando sempre. Plínio, beijo, querido. Tchau, gente. Valeu, cara. Até mais. Até a próxima. Tchau, até mais. Valeu. Tchau. Esqueci até onde encerra aqui. Onde é que eu encerro isso aqui? Sei lá. Já achei. Um abraço. Valeu, Valeu, gente.